Porque hoje todo licenciamento é chamado de collab. Mas na prática, poucos são colaborações de verdade, né? Porque geralmente alguém está recebendo um royalties ali para emprestar a marca. Entendi. E acho que colaboração vai muito além disso, né? Quer o retrato do marketing? Quero. Olha vendas. É foda, o time fica me sacaneando. É verdade, Ele fala, é verdade. cara, olha vendas. Você vai descobrir se o teu marketing está funcionando ou não. Né? Porque a galera confunde marketing com comunicação. Hoje em dia, tem um monte de CMO que não é CMO, é diretor de comunicação, né? E na verdade, quando você olha para marketing, é muito mais complexo as disciplinas que estão ali dentro, porque você quer ver quando a gente percebe que não vai funcionar, principalmente quando a gente fala dos grandes criadores de conteúdo hoje, é quando, e aí eu vou citar alguns exemplos aqui, é quando você recebe aquela famosa Media Kit que fala assim, cara, é um Reels no mês, como é que chama a sequência de stories que eles falam? Um combo de stories. Um combo de stories, eu já falo, já não é pra gente. Porque o cara não estudou nosso setor. Quem se lembra quando o suplemento era coisa de maromba? Isso parece algo um tanto quanto distante, mas até um pouco tempo atrás, esses queridinhos não eram tão populares assim. Até que veio a pandemia e a gente começou a colocar proteína em tudo. Creatina entrou na rotina, pasta de amendoim virou sobremesa. E o snack saudável começou a disputar espaço com marcas como Doritos e Ruffles. E uma empresa vem ajudando a liderar esse movimento no Brasil, o Grupo Supply. Hoje a conversa é com eles que estão transformando nutrição esportiva em cultura. Seja muito bem-vindo, Lucas Bueno, CMO do grupo, e Roque Santos, diretor de marketing da Dr. Peanut. Antes eu queria falar que é a primeira vez que a gente recebe 2 pessoas ao mesmo tempo aqui em Slogan, então é uma honra ter vocês dois. Não, obrigado pelo convite aí, Ju. Espero que a gente não se atrapalhe aqui e não atrapalhe o conteúdo do podcast, né? Porque a primeira dupla, a chance de dar bom existe, mas também se a gente fizer alguma besteira, você perdoa a gente, a audiência também. Enriquecimento em dobro. Bom, vamos lá. Nesse primeiro bloco, a gente sempre gosta de voltar no tempo de como vocês entraram na sua trajetória profissional. Como é que foi a escolha de carreira? Eu sei que você passou pela ciência do esporte, você passou pelo mercado de tecnologia, veículo, mas primeiro, como é que foi a escolha de seguir a carreira que começou com uma coisa e talvez você tenha até terminado com outra? Eu comecei minha trajetória querendo ser treinador de vôlei, né? E aí fui adquirindo repertório ao longo do tempo. Fui descobrindo novas disciplinas, um eterno curioso, você vai se apaixonando de perceber o quanto você é pequeno nesse mundo gigantesco. E conheci a área de gestão e depois marketing. Queria migrar para trabalhar como marketing esportivo. E no final virei promotor de vendas, que era a única vaga que tinha na empresa na ocasião. E E qual depois empresa? disso, era Puma, Puma. de artigos esportivos. Então conta um Comecei lá. pouquinho das marcas pela qual você passou. Passei pela Puma, eu fui tudo que você imaginar dentro dos stakeholders de comunicação, porque eu comecei na indústria de artigos esportivos, depois eu migrei para empreender, essa empresa depois foi para dentro de um grupo de comunicação, então fui agência também, desenvolvi projetos proprietários, trazendo o Letap do Tour de France, que é a franquia amadora do Tour para o Brasil. Pra cá? Para cá, para o Brasil, isso O em 2015. de Campos do Jordão? Letap Brasil em Campos do Jordão. Começou em Cunha, né? Eu e o Felipe Pontual da ASICS, a gente ficava fazendo os trajetos, ida e volta várias vezes com uma equipe multidisciplinar muito competente, vários estão lá até hoje, o Cheles, a Thaís, e depois voltei para a indústria e nesse meio do caminho, o que você imaginar, a gente desenvolveu, mas sempre tendo o esporte como a paixão, a força motriz, até que há 6 anos atrás eu entrei no mercado de saudabilidade e performance, né, com a Suplay, para ajudar a desenvolver essa casa de marcas, que hoje é uma das principais casas de marcas aí do mercado brasileiro e da América Latina. Foi assim que cheguei até aqui. Muito bom. E você, Roque? Bom, primeiro, obrigado por nos receber. Prazer estar aqui duplando com o Lucão. E eu entrei nesse mercado de marketing e publicidade ao acaso, porque eu sou filho de médico, tinha passado em medicina, queria exercer, meu pai é cirurgião plástico, tem nada a ver com a área, mas na época que eu queria me desenvolver profissionalmente, eu falei, o quê? Eu vou ser pago para ter ideia? É isso que eu quero. Acabei sendo graduado depois em comunicação, passei por algumas empresas como Grupo Positivo de tecnologia, fui o primeiro Head of Marketing do eBanks no Brasil, que é uma fintech, o primeiro unicórnio brasileiro.
Aí passei por afiliados da Rede Globo, como Gazeta do Povo, por mais 7 anos. E fiquei aí uns 3 anos na Liga Telecom, uma empresa de telecomunicações no país, principalmente no Sul. E acabou que o mercado de suplementação, de pasta de amendoim, de saudabilidade, me fisgou. Eu lembro que o Lucas Bueno estava de férias, ele me ligou e falou, e aí, tem uma marca chamada Dr. Peanut, topa? E fui atrás e o resto é história. E assim você chegou aqui. Bom, vocês dois têm carreiras muito diferentes e imagino que skills muito complementares, né? Como é trabalhar junto e onde é que vocês acham que são suas fortalezas e fraquezas que vocês se adicionam? Quer começar? Eu conto a verdade, você conta. Mentira. Eu acho que eu vou começar porque, primeiro que o Lucas foi um dos responsáveis por eu estar onde eu tô. Fazer essa troca de uma visão corporativa de multinacionais da área de tecnologia para uma área de saudabilidade. Quando a gente conversou a primeira vez, deu para ver a paixão no olhar que ele tem. E trabalhar junto, essa dupla aqui que você está vendo, ele falou isso hoje cedo no café. Ele falou assim, um ajudar o outro não atrapalhando. Você dá autonomia sabendo o que ele é melhor que eu e o que eu sou melhor que ele, se é que dá para se dizer assim, porque é muito mais complementar um ao outro, sem contar a bagagem que ele tem na parte de sport marketing, que para mim é sempre novidade e é uma aula todo dia. Acredito que a grande fortaleza que o Grupo Suplay tem, Ju, que dadas as características dos acionistas, né, os founders são muito jovens, né, então, e eles foram pioneiros nesse mercado, ajudando a construir esse mercado de suplementação e bem-estar, quando poucos falavam disso até então, né. Acho que a beleza do dia a dia, ela reside no grau de liberdade que a empresa dá para que nós, executivos, consigamos estar antenados e implementar aquilo que a gente acredita que é o melhor para as marcas. Então, hoje o grupo está muito bem estruturado com lideranças por marca, né? Por isso que a gente brinca que o nosso papel é simplesmente não atrapalhar, porque todos eles sabem quais os indicadores eles têm que perseguir, os resultados que a gente tem que buscar todos os anos, e isso dá uma fluidez para o dia a dia de trabalho, não só junto com o Rock, mas com os outros líderes de marca e projetos que tem dentro da companhia também. Então, isso faz com que, num curto espaço de tempo, a gente tenha conseguido oxigenar nossa capacidade de pensar, criar e principalmente executar, trazendo capital humano competente de fora, e isso nos colocou numa posição muito de vanguarda dentro do setor e, consequentemente, conseguindo liderar pautas importantes. Então, como dupla, acho que um vai cadenciando e ditando o ritmo para o outro, assim como com a equipe também. Perfeito. E antes de a gente falar sobre a companhia, tem alguma pergunta que vocês já quiseram fazer um para o outro, que vocês nunca tiveram a oportunidade de fazer, que vocês gostariam de fazer aqui? Não, eu só queria ter curiosidade se alguma vez ele já passou reto na curva numa festa, assim, cometeu exageros, que é um cara muito ponderado, mas ele não conta esses segredos pra gente lá, não. Ele prefere deixar bem reservado ali, segredo de 7 chaves ali. Entendi. E você? Que Ou se uma você vez, quiser responder também antes. Que uma vez em Florianópolis, deixa lá em Florianópolis. Né? É uma festa que tem no sul. Tava bem, hein? Lá, Floripa é regado de festas e o que ficou lá, meu Deus, deixei lá. E uma pergunta pro Lucas, eu acho que queria saber se ele ama mais a Max Titânia ou o Palmeiras, porque o cara é palmeirense roxo aqui. Aí você me complica, né? Aí você me complica. É que nem coração de pai, não tem preferência por filho nenhum, ama todo mundo igual. Não sei. Bom, vamos entrar agora no grupo. Quando a gente olha para o grupo, a gente vê 4 marcas dentro do guarda-chuva, que é a Probiótica, a Max Titânio, a Dr. Peanut e a nova marca que vocês lançaram esse ano, chamada Snack That. É isso, né? Exato. A gente se posicionou, né? A gente começou esse sonho grande, não só lá 20 anos atrás, quando os sócios iniciaram. Conta um pouco dessa história. Há 6 anos, Ju, a gente olhou para o mercado e buscou boas práticas. Cara, não existe uma casa de marcas potente, organizada para aproveitar tudo que as tendências mostravam para onde ia chegar saudabilidade e performance, não só no mundo, mas no Brasil. Então, há 6 anos atrás, a gente percebeu que nós precisaríamos fazer escolhas. Foi quando a gente começou a organizar essa arquitetura de portfólio de marcas da Suplay. E a Max Titânio foi o que deu origem à Suplay.
Há 20 anos depois, atrás. Foi Começou pela Max Titanium. Começou pela Max Titanium. Em 2019, a Suplay teve o orgulho e a honra de comprar a Probiótica, que foi uma das marcas pioneiras, né? Tá desde 86 no mercado. Inspirou a criação da Max Titanium por parte dos meninos acionistas. E a gente teve ali um trabalho árduo de integração, como todo M&A exige. Em 2023, a Suplay adquiriu 50% da Dr. Peanut, que é uma marca que foi criada pelo Lucas Castro, lá em Curitiba. E em 2025, a gente concretizou a compra de 100%. E no ano passado, né, abrindo as gavetas aqui, a gente tinha conversas muito avançadas de M&As, porque a gente percebia que dentro da nossa arquitetura de marcas e também da arquitetura do nosso portfólio, faltava algo que fosse realmente diferente e salgado. Né? O mercado estava muito saturado de soluções que carregavam uma indulgência baseada em dulçor, e a Dr. Peanut já é a nossa plataforma de saudáveis doces. Né? Então ela deixa de ser só uma marca de pasta de amendoim para ser a plataforma completa nossa. Foi quando a gente decidiu, né, e deu o desafio para o Rock, para todo um time que suportou, que a gente não avançaria nesses M&As e que a gente usaria esse recurso de uma possível aquisição para construir uma marca dentro de casa. E acho que a gente foi super feliz aí com a criação da Snack That, que o Rock, que é o pai, a mãe, a avó dessa criança, vai falar um pouco para a gente, mas é um pouco do resumo de como a gente está estruturado como modelo de negócio. Muito bom. E quando a gente fala da aquisição de Dr. Peanut, o que a Suplay queria na Dr. Peanut e o que a Dr. Peanut ganhou fazendo parte do grupo Suplay? Na verdade, já existia uma conversa, a gente chegou a ter pasta de amendoim, não sei se você sabe desse histórico, sim, né? Na Max Titanium, se não me engano, eu não estava na companhia na época, a Dr. Peanut, as pesquisas demonstravam que o trabalho que eles fizeram para criar uma marca realmente icônica, que fosse capaz de carregar uma categoria inteira nas costas, a gente percebeu que era uma marca cheia de atributos positivos e que poderia, depois de concretizada a liderança na categoria de pasta de amendoim, ter extensões e entrada em outras categorias. E valeu super a pena. No primeiro ano, praticamente, a gente dobrou num trabalho conjunto, né, Rock? Foi sim, logo quando o Rock chegou para somar com a gente nesse processo. E a partir daí, acho que o Rock pode trazer um pouco mais de detalhes, a gente desenhou um trabalho para levar a Doctor para outros horizontes, né, Rock? Total. Eu lembro da nossa CEO falando assim, o que a gente foi olhar na Dr. Peanut? Aquilo que a gente não conseguiu fazer dentro de casa, que eram produtos saborosos e indulgentes voltados para essa categoria, que era a pasta de amendoim. E, ao mesmo tempo, a Suplay vindo primeiro com 50% e depois 100%, nós ganhamos muito poder e força comercial para a marca, que até então ficava, de certa forma, limitada a alguns canais, e daí você vem uma grande empresa com mais de 20 anos de mercado, né, trazendo uma força imensa para a marca. Perfeito. E bom, quando a gente pega a Dr. Peanut, principalmente, que eu conheci, aliás, através do Danils, no começo ela se comunicava muito pelo público focado em fisiculturismo, né, o crossfiteiro, como uma dessas audiências. E hoje em dia eu vejo ela como uma marca que conversa com a pessoa que busca sabor, indulgência, mas que também tem uma grande preocupação com saudabilidade, né? Como é que foi a expansão dessa persona? E por que ela aconteceu? Eu sei que a pandemia teve uma influência grande aí, mas conta um pouco pra gente. Legal. Você está correta com a tua visão. A gente nasceu do canal especializado, vamos dizer assim, que é principalmente o foco das pessoas que estão buscando a suplementação. Então você vê as lojas de suplementos, os body shops e tudo, e a Dr. Peanut já estava liderando a pasta de amendoim dentro desse canal. A partir do momento que esse canal ele vira foco de um ou outro nicho e você começa a ampliar seus canais, você precisa conversar com mais gente. E a gente foi atrás de pesquisas, metodologias e entendeu que mais de 86% dos consumidores que já tinham Dr. Peanut em sua rotina consumiam muito mais pelo sabor e pelo fato de ser zero adição de açúcar. Muito além das questões funcionais, que seja dos triglicerídeos liberados, da saudabilidade em relação ao amendoim, sendo uma gordura boa e tudo, as pessoas iam em busca de sabor e de livre culpa por ser zero. Uhum. E fazer hoje produtos zero adição de açúcar
mais saborosos é o grande desafio da indústria. E a gente entendeu que a gente tinha uma boa marca, a gente tinha um produto saboroso e a gente precisava apresentar para mais pessoas, além do canal especializado ou além daquelas pessoas que estão somente olhando a questão de performance ou saudabilidade. A gente quer falar com todo mundo que busca indulgência. Perfeito. Agora vamos falar das 4 marcas, que a gente tem até alguns produtinhos aqui. Se você tivesse que associar cada uma dessas marcas a uma pessoa, para a gente entender de fato qual é a personalidade dela, quem seria? Sabe que a gente fez um estudo com o Dr. Peanut, a personalidade dela se encaixa muito com uma Yasmin Castilho, que é uma influenciadora da marca, inclusive. Ela é uma das grandes influenciadoras do país e ela consegue ser mãe, ela consegue praticar atividades físicas, ela consegue ser uma esposa maravilhosa com o Lucas e o Lucas um marido maravilhoso com ela e, ao mesmo tempo, ter uma rotina saudável. Nós queremos colocar sabor em rotinas saudáveis. Então, eu vejo que ela poderia ser uma persona, vamos dizer assim, da marca Dr. Peanut. E Snack That, através de um insight que o Lucas Bueno teve, a gente trouxe um grande nome, um Gen Z com a gente, chamado Morimura. Morimura, não conheço. Ele é um grande TikToker e ele tem bem a carinha do Snack That. Bem um repertório de memes, humor, entretenimento, e é aquele jovem urbano que no seu apartamento consegue conquistar o mundo e, inclusive, colocar saudabilidade no seu dia, porque ele começou a praticar atividades físicas e hoje é um grande amante da musculação e prega isso nos canais de seu TikTok. E é engraçado, né? Porque a gente, respondendo essa pergunta, a gente começa a ver o quanto, e eu vou falar de Max Titânio Probiótica para finalizar, o quanto a gente conseguiu materializar essa questão da persona das marcas para ir construindo, mesmo que de forma inconsciente nas pessoas, essa associação direta do que cada marca quer transmitir. Então, quando você olha para todos os assets que permeiam o ecossistema, seja da Doctor, da Max, da Probe e da Snack That, tem uma consistência muito grande que particularmente eu acredito que seja o grande desafio das marcas hoje, de sustentarem um posicionamento e traduzirem isso em todos os pontos de contato que ela consiga levar para as pessoas. E quando você olha para a Max, ela tem muito disso, né? Porque a gente fala que a Max Titânio é uma marca mentora. A gente brinca muito, por exemplo, que ela é a figura do Paulo Musi. É aquele cara que ele consegue democratizar a ciência, né? Consegue democratizar a performance e trazer um nível de consciência das pessoas para essa questão da saudabilidade e performance caminhando juntos, por mais que a gente tenha outros assets que sejam performance extrema, e ela tem muito o Sports Nutrition regada de conhecimento com ela. E a probiótica, ela, nesse rebranding que a gente trouxe desde o ano passado, ela tem essa característica da amplitude de ser uma marca que é uma aliada de bem-estar, de longevidade. E aí quando você olha para a figura da Luciana Haddad, que também é uma médica super consagrada em São Paulo, e também extremamente didática para levar conhecimento para as pessoas, mas que consegue permear territórios muito mais distintos, sendo desde uma grande pesquisadora até uma baita de uma atleta amadora, sendo a única mulher, por exemplo, a fazer um Ironman no Alasca, né? E então as marcas, elas conseguem traduzir bem isso através do pool de parceiros que ela tem para comunicá-las. Eu acho muito legal isso que você comentou, porque todos esses nomes, grandes nomes, celebridades, influencers, atletas, em primeiro lugar, e quando a gente toma a decisão para chamá-los para o time ou para representar o time, eles têm que ser consumidores. Perfeito, a gente tem essa premissa aqui também. Eles têm que ser consumidores, né? Eu lembro que quando a gente foi fazer o pulo do gato para tentar traduzir a saborização de Dr. Peanut como algo realmente indulgente que pode estar com todas as famílias, a gente trouxe o Masterchef Henrique Fogaça como embaixador, que está no nosso 3º ano já com a gente. E a primeira questão foi: Fogaça, tudo bem? Rock falando: ô Rock, tudo bem? Vamos fechar um negócio? Você topa vir para a marca Dr. Peanut? A pergunta dele foi: quem é a Dr. Peanut? Então, a partir do momento que a gente apresentou, que a gente se conectou, que ele entendeu que poderia fazer parte da rotina dele, veio para dentro.
Senão a gente também não quer contar mentiras. Uma marca ela tem que ser constante, principalmente na verdade que ela traduz. E a Yasmin, que a gente citou, ela já consumia Dr. Peanut. O Paulo Musi já consumia os produtos da Mac Titânio. O Morimura, quando a gente falou sobre a marca do Snack Dad, ele falou assim, eu amo salgadinho, pode mandar. E a gente mandou e ele falou, manda mais. Manda mais, gostei. Muito bom. E o que une todas essas marcas? Uma característica? Uma característica, me permita, que é criação sua, mas é transformar a vida através da nutrição e do esporte. A gente fala que a transformação da vida pelo esporte, que é uma premissa e um propósito do Grupo Suplay, está capitaneado nos nossos dias, nas nossas ações, né? Por mais que eu fale algum claim de produto, eu preciso olhar a marca. O que a marca quer traduzir? O que a marca quer conversar? Um exemplo disso é que Dr. Peanut hoje é a grande patrocinadora da WSL, que é o maior campeonato de surf do mundo. O que tem a ver uma marca de pasta de amendoim que faz produtos doces, indulgentes, zero adição de açúcar, estar no território do surf? É porque tem um propósito maior. Colocar saudabilidade, sim. Colocar produtos gostosos da vida das pessoas na rotina delas, sim. Mas não esqueça que o esporte também é uma qualidade de vida e a gente quer estar abraçando isso. Ju, e é uma curiosidade, né? Porque quando a gente tomou essa decisão de estruturar esse hub de marcas, a Mac, a nossa CEO, ela, na verdade, essa frase é dela, falou, cara, a gente precisa de um propósito, se a gente quer ser um hub de marcas, precisa ter uma espinha dorsal que vai conectar todas essas marcas. Ela falou, não, porque a gente acredita, né, no poder que o esporte e a nutrição tem para transformar a vida das pessoas. E a gente foi adaptando várias versões até chegar nessa me desculpe, frase. Mas eu achei que a frase era dele de tanto que ele fala. E a gente fala isso de forma repetida porque é o que nos une, não só como marca, mas nos une aos clientes, nos une aos consumidores e ao nosso público interno também, né? Bom, vamos começar falando de cada uma delas e a gente vai explorando as estratégias que vocês têm. Então, começando com Dr. Peanut, né? Você falou um pouquinho sobre patrocínios de eventos como o WSL, expandindo um pouco no mundo fisiculturismo, que foi onde a marca começou. Como é que foi essa estratégia de expansão, a escolha de ser surf e não outro esporte? E qual outras frentes vocês estão olhando de patrocínio, collabs, experiência, explorando além do tradicional ali para Dr. Peanut? A partir do momento que a marca se torna mais conhecida, a gente começa a ver que o mundo é muito maior do que o nosso próprio bairro e entende que ela pode estar presente em vários canais ou vários formatos. Ao mesmo tempo, a gente é procurado pelas maiores empresas gamers do país. A gente é procurado por grandes times de futebol. A gente é procurado por... as áreas de fisiculturismo nunca vão esquecer da gente, porque é onde a gente nasceu e o mais difícil de você ganhar escala e de você ir para outros canais é não esquecer de onde você veio e manter mesmo aquele cliente onde a gente criou as raízes. E as escolhas vai muito ao território que a gente quer. A gente selecionou 3 territórios para a marca. A primeiro é sabor, então por isso que a gente trouxe um Masterchef. A segunda é saudabilidade. Por isso que tudo que você vê de Dr. Peanut vai ser zero e focado ao esporte. E a terceira é lifestyle. Qual esporte ou quais ações do dia a dia podem tornar um hábito na vida das pessoas? Por isso que, às vezes, a gente coloca crossfit, às vezes a gente coloca corrida de rua, às vezes a gente coloca até patrocínio com ações da Disney, a gente fez na corrida da Disney. Legal. Mas o surf veio como uma oportunidade também para o grupo. O Lucas Bueno depois pode comentar um pouquinho que a probiótica estava indo para esse cenário de conquistas reais ao ar livre. E a Dr. Peanut, como faz parte do mesmo grupo, já tomou carona e entendeu que aquele território também era território de sabor, também era território de lifestyle, de estilo de vida, vamos dizer assim, e também era um esporte que, devido à ascensão dos brasileiros, ele estava conseguindo alcançar maior número de pessoas além do território do surf. Uma WSL hoje está sendo assistida no YouTube por muitos milhares de brasileiros a mais, e você tem hoje, quando esse episódio está indo ao ar, top 5 no mundo são brasileiros. Uau. Então uma marca que nasceu no Brasil tem que também investir nos esportes e nos atletas daqui. E quando a gente olha para toda a nossa estratégia, né, o Ju, acho que tem uma característica que
lá em 2016, a gente iniciou isso com o Max Titânio, porque hoje é muito fácil, né? Tem muito os gurus, os mantras, as teses que falam, você tem que entreter ao invés de interromper. Isso sempre foi o ponto central da nossa estratégia de geração de demanda. Porque como durante muitos anos a gente teve que trabalhar para educar as pessoas sobre o que era suplemento, antes de entrar em categoria como pasta, snacks, a gente adquiriu uma naturalidade de ser muito mais uma empresa de branded content do que, by the way, tem os melhores snacks, a melhor pasta, que a gente nem chama de pasta, a gente chama de doctor, e os melhores suplementos, né? Porque a gente viu que aquilo, dado a característica do nosso setor, a frequência inserida no dia a dia das pessoas, então a gente sempre batalhou para criar esses ecossistemas. E aí dentro desses ecossistemas você tem atletas patrocinados, creators, influenciadores, uma comunidade gigante. Por exemplo, a comunidade da Max hoje tem mais de 40 mil consumidores que meio que alavancam não só a produção de conteúdo, mas também de venda. Porque o cara que é muito fã, ele pode sozinho ir lá e começar a vender. Essa comunidade, você diz, WhatsApp, uma comunidade de creators? Ele começou lá atrás, é até engraçado, porque começou com o Rafa Velar, né, trazendo a questão da tese da Brand Lovers. Né? A gente viu ali, primeiro, não como um canal de venda, e a gente descobriu que, na verdade, entrava ali, era muito mais um perfil de afiliado do que propriamente de creators, tanto é que ele mesmo depois fez o shift do modelo de negócio dele agora, recentemente. E aí a gente falou, não, vamos começar a desenvolver dentro de casa essa comunidade. Então a gente começou a usar os canais proprietários. Entendi. Hoje existe uma tecnologia terceira que abarca toda a nossa gestão e facilita a forma como a gente conversa com essa comunidade. Mas sim, hoje ela é muito mais característica de creators, e quando você olha para a probiótica, ele também tem um perfil diferente, porque a gente viu que o mercado brigava muito pela atenção dos prescritores, né? Então, nutricionistas, médicos, cara, que é uma classe extremamente fundamental quando a gente fala de saúde no Brasil, mas a gente via que tinha uma classe que é o profissional de educação física, isso não tem nada a ver com a minha formação, que ela estava sendo subestimado o poder de transformação dela perante a sociedade. Né? Então, hoje, a probiótica ela tem um programa super estruturado que chama Soul Pro, que tem mais de 4 mil profissionais de educação física que são embaixadores de conhecimento, muito mais do que, cara, afiliados para realizar vendas. Eles nos ajudam diariamente a levar informação de qualidade para os alunos, e vários deles já têm programas online também. Então, cada marca ela conseguiu ir desenvolvendo. A Doctor tem os Doctor Lovers, que também são apaixonados pelo negócio, e a gente espera conseguir construir com a Snack também uma comunidade tão forte, assim como as outras marcas têm, e acabam alavancando muito o nosso negócio. Perfeito. Então, comunidade, a gente está falando de uma rede de afiliados que são seus grandes advocacy, né? Que vão vender a marca para vocês por aí. E uma frase que eu vi você falar, e acho que em outro podcast por aí, é que marca que não é live não é viva. Exato. Explica um pouquinho desse conceito que você acredita, e tá muito provavelmente ligada ao branded content que você vem falando, né? Tá, eu acredito que ela tá ligada ao branded content, mas ela tá ligada ao atitudinal, principalmente dos executivos das marcas, né? Então, eu falo que, na verdade, não é uma briga entre o que funciona da escola clássica ou não. A escola clássica, na verdade, os conceitos para todo executivo de marketing, eles alicerçam a tua capacidade de desenvolver repertório todos os dias e descobrir que no final do dia você não sabe porra nenhuma. Foi mal o palavrão. Mas eu falo isso porque eu percebo que hoje as marcas elas ficaram com essa obsessão doentia de serem marcas totalmente data-driven, e elas esqueceram de viver. Né? E as pessoas acham que intuição é chute. Né? Então, tem até uma executiva que eu gosto muito, a Vanessa Giangiacomo, que ela estava na Danone até pouco tempo atrás. Ela era head de OPRO, não sei se ela está lá ainda, e eu sempre falo isso com ela no LinkedIn, né? A gente acabou não se encontrando, porque para a marca ela realmente ter algum tipo de alma e significado, ela precisa viver, e para viver ela precisa se expor, e para se expor ela tem que ser live, ela tem que ser ao vivo, né? E tudo bem, ela vai errar, ela vai acertar, mas se você só conduzir e gerenciar marcas, seja uma marca que você está construindo ou uma que já é consolidada, a chance de você virar uma
uma pessoa pragmática e sem graça é gigantesca, né? Então, por isso que eu brinco com essa frase aí. Entendi. E dá um exemplo na prática de que seria uma marca viva, assim, uma ação que ela faz. Não, eu vou te falar como, daí depois você vai pesquisar Tá. e a audiência também, vocês vão colocar, qualquer Coloca o link buscador, aqui. coloca o link aqui, Casa dos Campeões. Vocês vão entender Tá. o que é na prática uma marca viva. São atletas, esse ano a gente fez a versão de 10 anos, é uma IP nossa. Eu te provoco, você conhece muito mais de marca, porque você é mais antenada. Que marca tem uma IP forte hoje? A Max Titânio, há 10 anos atrás, criou o primeiro reality maromba, que era assim visto na época, hoje deixou de ser. Hoje é um reality que inspira as pessoas, mas onde, cara, a gente fez um roadshow pelo Brasil, onde os atletas chegavam, cara, com uma caixa de som, avisavam no dia um ponto turístico. Olha a conexão que uma marca viva faz. Tá. Ia para um ponto turístico da cidade, você reunia milhares de jovens, meninos e meninas, cara, e pessoas também acima de 30 anos, cara, pessoas com história de superação absurda, e você tinha 100 cards. Esses 100 cards eram distribuídos, esses 100 selecionados iam para um cliente lojista nosso, para a seletiva final, eram selecionados, e a gente no final fez a grande decisão numa casa aqui no interior de São Paulo, onde a gente trouxe 20 pessoas do Brasil inteiro para realizarem o sonho de ser um campeão patrocinado pela Max Titânio. A gente escolheu três vencedores, vários outros continuam com a gente ou em formato de parceria e tudo mais, mas depois você dá uma olhada. Cara, o que a gente ganhou de earned media na Bahia, em Pernambuco, porque causa estranheza. Imagina você tá andando no meio do Marco Zero, em Recife, e tem 2.000 jovens debaixo de chuva sacando a roupa para mostrar o shape para alguém, né? Vai além do físico, vai além da estética, é realmente de inspirar que esses jovens tenham uma vida melhor através do esporte, e uma marca faz isso. Viva, não tinha backdrop, não tinha baita jogo de luzes, cara, eram os nossos ativos principais, os atletas, cara, um microfone e o nosso lojista parceiro, cara, movimentando cidades com milhões de pessoas. Muito, muito bacana. Não conheci o case, vou dar uma pesquisada depois. Você vai ficar maluca. Eu vou ficar maluca. Quer falar? Não, e a marca é tão viva que se você tirar Max Titânio do projeto, ela não existe. E você diria que isso é uma definição de IP? Que seria a minha próxima pergunta, né? Você falou sobre ser um IP proprietário. O quão é relevante hoje em dia marcas construírem IP proprietárias e qual outros IPs vocês estão construindo aí com o ecossistema de marcas que vocês têm? Para mim, marca que hoje não está construindo IP, talvez ela esteja colocando em risco a sua capacidade de se perpetuar, né? E o Rock, eu acho que ele está construindo uma IP super relevante, que é o Bom Em, ele pode contar um pouco mais, junto com o time, e com a Probiótica a gente está construindo uma IP de conquistas reais também, e a Snack a gente está descobrindo ainda qual vai ser a IP dela, mas acho que a grande IP que a gente tem construído, e de forma bem consistente nos 2 anos, é o Bom Em, né, Rock? E compartilha esse case de uma forma que a gente possa entender o passo a passo de como é para uma marca ter uma campanha, até as próprias ativações dela, e conseguir transformar isso em um IP. Legal. Eu sempre paro do princípio que a gente tem que pensar o que o consumidor ou o cliente percebe da marca no primeiro momento. Todo touchpoint é importante, a gente sabe que qualquer relação entre marca e consumidor também tem que ser a partir da verdade. E quando a gente começou a ver os números, que Dr. Peanut, assim como o Lucas falou, é mais forte do que até pasta de amendoim, a gente entendeu que a gente tinha um grande nome por trás, que era a própria marca. Ao mesmo tempo, quando você consumia o produto e falava Dr. Peanut e comia a pasta de amendoim, a barrinha de proteína, comia os wafers, os alfajores e tudo, a maioria dos consumidores falava: nossa, mas isso aqui é bom, hein? A partir daquele insight e de pesquisas, a gente traduziu isso como outras marcas, inclusive de tecnologia. Hoje em dia você nem pensa 2 vezes e você pede um iFood. Você chama um Uber. Sim. Você consegue traduzir isso, inclusive, até de domínios de marcas. Use reserva, voe, go. Uhum. Ao mesmo tempo, se pasta de amendoim, ainda por brasileiro, não é tão democrático como é nos Estados Unidos, desde a época do pós-guerra, Sim. aqui a gente precisava entender que, poxa, você ainda não consome pasta de amendoim. Mas e Dr. Peanut?
É bom, hein? Ao mesmo tempo, como é que você vai, a partir de uma ideia, tangibilizar isso para vários touchpoints? Para deixar de ser só uma frase bonita na parede ou um slogan bonito assinando todos os materiais da marca. Se a gente tem um território que é sabor, a gente vai trazer um Masterchef para cozinhar. Receitas com Dr. Peanut. E se a gente é lifestyle, a gente vai trazer bastantes influenciadores que conversam com diferentes audiências para mostrar que sabor, influência e lifestyle andam juntos. E ao mesmo tempo, todas as receitas com Dr. Peanut que a marca está inserida tem que ser saudáveis. Então a gente fez uma série de episódios, tem mais de 15 já no ar, com mais de 30, 40 milhões de visualizações, em que o chefe Henrique Fogaça cozinha com Dr. Peanut num projeto chamado Isso Aqui é Bom, hein? É bom, hein? Muito bom. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você pega o comportamento do consumidor, que foi o que você falou sobre a penetração no Brasil, enfim, ter que democratizar o produto para eles. Aí você pega uma pessoa para representar aquilo que vocês querem falar, o território de marca de vocês, que são os 3, e aí tangibiliza isso em um formato. E aí temos um IP. Seria isso? Exatamente, porque o que muda hoje o marketing é formato, e depois desse formato você tem que ter frequência. E depois dessa frequência você entendendo que o território está fazendo total sentido. Você perguntou sobre o surf recentemente, e o quanto o surf também não é bom, hein? O quanto aquilo não é bom, inclusive para o surfista, para quem está na praia assistindo, para quem está vivenciando aquilo. E o produto dentro de quem surfa, ele pode estar durante o dia inteiro. Você surfa de manhã, você pode comer o Dr. Peanut como um pré-treino. Você surfa à tarde, pode ser um pós-treino. Você quer uma barrinha de proteína para te dar energia? Também tem. Você está na praia vendo os surfistas ou participando daquele ecossistema, daquele lifestyle, daquela forma de viver, você pode estar com uma Dr. Peanut ali. E tudo isso vai fazer com que o seu dia seja bom, hein? Perfeito. Sabe o que eu imagino? Sabe quando você está assistindo aquela série de ação e aí tem o cara do FBI que ele bota ali um quadro, tipo assim, procurando o cara, e todas as peças do quebra-cabeça para poder encontrar como as coisas se interligam? Eu imagino que é isso e a gente que você tem tá esse falando, quadro assim, na sala. sabe? Tipo, tudo tem que se conectar. Exato, tudo tem que se conectar, porque você ainda, com essa conexão, você vai conseguir frequência ainda paralela. Você vai conseguir frequência que nem propriamente a marca precisa falar de si, e sim os outros falarem de ti. Essa é quando vira a chave da E o que é interessante, né? Porque quando a gente olha para a forma como a gente executa o posicionamento das marcas e as IPs estão dentro desse processo de execução, todas as vezes, acho que esse é o grande diferencial nosso como marca. Eu acho, não, tenho plena convicção. A gente, óbvio, como toda marca, tem os seus assets. Mas ela só tem um asset se as IPs que a gente está se propondo cabem dentro desse asset. E isso deixa nossos parceiros alucinados. Aí eu lembro até hoje quando a gente entrou na WSL, o Ivan, que é o presidente da liga aqui na América Latina, a gente entrou faltando 40 dias para a etapa de Saquarema do ano passado, que é a maior do mundo. Cara, ano passado deu 400 mil pessoas. Você consegue imaginar um evento de surf? Eu falo, a gente não conhece nada, a gente tá aqui, a gente não sabe nada. E aí, com 40 dias, a gente tinha Consumer Promotion no ar para ambas as marcas, tanto Probiótica quanto Dr. Peanut. A gente já tinha programa de relacionamento com o cliente, com o ativo lá dentro, podendo levar clientes para Saquarema para ter uma experiência bom ou de conquistas reais com a Probiótica. A gente já tinha, cara, todo o pool de creators que iam levar aos olhos deles para o público o que estava sendo a experiência da WSL no Brasil. Então, cara, em 40 dias a gente tinha um 360 bizarro que marcas gigantescas, que são patrocinadoras também da Liga, não conseguiram executar. Né? Desde coisas que, obviamente, todo mundo consegue terceirizar para uma agência de live, um stand com ativação, mas se olhava, permeava a nossa cadeia inteira, do representante de vendas ao nosso site, ao nosso cliente varejo, ao nosso consumidor final, ao creator. Então, assim, a gente, eu acredito que essa fortaleza que o Grupo Suplay e as marcas têm de levarem com que seja uma relação de troca para que os assets também absorvam um pouco das nossas IPs. Então, hoje você pode, eu te faço esse desafio, se você for para qualquer patrocinado nosso, seja evento,
seja criador de conteúdo, seja atleta, eles vão ter com eles muito dessas IPs que a gente desenvolve. E eles sabem o porquê a gente está fazendo. Eu acho que isso é um grande triunfo de um branding moderno, que o comercial tem que entender o que a gente está fazendo. Que o cara do TI tem que entender o que a gente está fazendo. Que o influenciador tem que entender o que a gente está fazendo. Que o publisher tem que entender o que a gente está fazendo. É a construção de marca na visão dos seus stakeholders, né? E qual é a estratégia? Como é que faz isso? Primeiro, sempre contar a verdade. De dentro para fora. E a maneira de contar. Porque a partir do momento que você tem uma verdade sobre a marca, ela pode ser, obviamente, não existe verdade absoluta, mas ela tem que tocar a outra pessoa da maneira que a marca coexiste. O que eu quero dizer com isso? Pode ter gente que não vai gostar de Dr. Peanut, mas ao mesmo tempo, você sabe que a marca em si, ela tangibiliza mais ações do que o simples produto. O produto é um dos P's do marketing. E a gente tenta equilibrar os outros 3, 4 P's que existem dentro de uma cadência. Aí que está o segredo de construção de marca. Né? Porque falam muito que produto hoje virou muito mais uma forma de entertainment, virou muito mais uma forma de você conversar. E a gente tem que gerar conversa o tempo todo. Mas a conversa tem que ser interessante. Se só você fala de si mesmo, não você é uma conversa, né? É um monólogo. Não é uma conversa, é um monólogo. E ela só existe se você tiver escutativa, né? Que é algo... É quase uma raridade. Você se conquista, né? Exato. Não compram. E aí, puxando em outro ponto do Dr. Peanuts, mas serve, acho que para todas as outras marcas, a gente pode falar sobre isso. Como é que funciona a expansão de portfólio? Você falou muito sobre, me parece, intencionalidade, né? Tem um motivo por qual tá fazendo aquilo. Como é que eu comunico para cada uma das pessoas? E quando a gente pega para Dr. Peanuts, ela começou como pasta de amendoim, me corrige, e hoje em dia a gente está vendo até aqui uma barrinha de proteína. Como é que foi essa expansão para outros produtos e como é que vocês fazem isso para todo o portfólio de marca de vocês? Vou falar de uma visão global e depois o Rock pode entrar com visão de Dr. Peanut. Basicamente, quando a gente estruturou essa casa de marcas que a gente gerencia hoje, a gente percebeu que a gente não poderia mais correr o risco de espelhar o portfólio de produto delas. Né? Então, a gente vem já há 4 anos redesenhando todo o portfólio, né? Com a nova RDC, principalmente de suplementação, fica o processo mais lento de lançamentos, mas a gente conseguiu trazer uma cadência interessante para a pipeline. Né? O nosso setor depende muito de lançamento e a gente começa a trazer práticas que foram bem sucedidas em outros segmentos. Né? Então, por exemplo, hoje o pessoal brinca que nós somos os pais e as mães das promopacks do setor de suplementação. Há 6 anos atrás todo mundo falava que a gente era louco. A gente fala, pô, mas vocês vão fazer pack que funciona em dermocosméticos, funciona em alimento dentro do supermercado. Hoje, se a gente não lança 2 promopacks por ano, o varejo cobra a gente. Porque já virou uma tradição e eles sabem que nós vamos trazer promopacks que vão trazer incremento de sellout para eles e, consequentemente, de resultado para a gente também. E agora, acho que o grande desafio que a gente tem dentro dessa arquitetura de portfólio de produtos nossos é conseguir também trazer as participações e famosas colaborações, né, que são bem críticas, né, porque assim, são bem polêmicas. A gente fala, cara, porque hoje todo licenciamento é chamado de collab, mas na prática poucos são colaborações de verdade, né, porque geralmente alguém está recebendo um royalties ali para emprestar a marca. Entendi. E acho que colaboração vai muito além disso, né. Então a gente vem amadurecendo esses modelos. A gente teve uma muito bem sucedida recente, que foi com o pessoal da Arco, com a Sete Belo, que a gente fez com o Horus, que é o pré-treino número 1 do Brasil, e com a Creatina, que ficaram, cara, assim, absurdos. E foi, de fato, uma colaboração em tempo recorde, onde as 2 empresas mergulharam para dentro do projeto, né? Não só um lado trabalhando para que outra colhesse o fruto ali. Então, tem todo um processo de transformação dessa nossa estrutura, e a probiótica passando também por uma modernização de portfólio, entrando em novas linhas de endurance e também trabalhando a nova saborização dos produtos curva A, como as proteínas. E a Doctor, que tem um desafio maior, uma vez que ela foi eleita a nossa plataforma de snacks doces e saudáveis. E você imagina lançar produtos
que vão além da pasta de amendoim, quando a gente recebe o selo da Euromonitor como pasta de amendoim número 1 no Brasil. Você é realmente entender que a marca ela tem possibilidades maiores com ganhos de novas audiências. Olha, eu não estou criando uma campanha, eu não estou chamando um novo influenciador, eu não estou investindo rios de dinheiro em mídia, eu estou lançando um novo produto. Você pode até não consumir a pasta de amendoim, mas uma barrinha de proteína, talvez você consuma, talvez esteja no seu hábito, talvez caiba no seu bolso. Um wafer também que a gente lançou, um alfajor e assim sucessivamente, são maneiras de você criar ações para a marca, novas conversas, trazendo novos consumidores, mas sempre não esquecendo de onde você veio. Mas como você trabalha isso na cabeça do consumidor, para ele enxergar você como além de uma marca de pasta de amendoim? Sempre respeitando os territórios que a marca core tem, Tá. mas trazendo pessoas ou conexões diferentes. O que eu quero dizer com isso? Existem momentos de ocasiões de consumo, então eu vou trabalhar aqueles momentos para cada produto. Em cima dos mesmos, ou criar novos. Exatamente. Criar novos. Criar novos. Tá. Criar novos. E toda materialização de cada ação que a gente vai colocar no hábito de consumo, além de pesquisas, a gente vai entender a rotina do consumidor. Parta do princípio que um americano come pasta de amendoim predominantemente no café da manhã. Uma pesquisa recente com mais de 3.000 consumidores de Dr. Peanut, 64% deles comem no lanche da tarde. Se as pessoas estão comendo ou consumindo a marca Dr. Peanut no meio da tarde, como pasta de amendoim, para uma outra audiência talvez eu queira colocar uma barrinha de proteína, já que cabe na rotina e já que pode estar como um snack prático e saudável. E a marca tem essa licença poética para conversar nesses meios. Eu acho que a gente não está inventando a roda, a gente está trazendo novas soluções para um novo consumidor. E é isso que a marca... E a beleza disso tudo, né? Quando você começa a ter consciência da potência que as suas marcas têm, você descobre que não necessariamente você precisa inovar criando uma nova categoria, né? A Snack That é uma prova viva disso, né? Durante esses estudos para esses eventuais meneis que acabaram não acontecendo, a gente descobriu que existia um mercado endereçado com potencial de crescimento gigante. E em algumas redes, há 60 dias do lançamento, menos de 90 dias, a gente já tem 42% de share. E a gente, quando via as pesquisas, a gente falava assim, peraí, existem 4 marcas, essa categoria chama petisco snack saudável. Tá. Né? A gente falou, cara, 58% do sellout da categoria está em 4 marcas. Cara, a gente comeu o produto de todas elas. A gente falou, dá pra capturar share de mercado amanhã. A gente simplesmente trouxe uma proposta de uma conversa genuína, real, na construção de uma marca nova, e a gente está sendo super bem sucedido de, num curto espaço de tempo, abocanhar 42% de share. Obviamente que são em algumas redes ainda, né? O processo de lançamento ainda está acontecendo, tem muito para ganhar de capilaridade e distribuição, mas demonstra que quando a gente consegue unir, você não necessariamente precisa criar o novo, mas talvez se você explorar o que existe de forma única, o que você consegue abocanhar de oportunidade não está escrito, sabe? Bom, agora vamos falar da criação da Snack That, nossa segunda marca aí, né? Não na ordem, no portfólio de vocês. Só falou que você trouxe uma visão única de um produto de uma categoria já existente. Qual é essa visão única e, dando um passo atrás, como é que foi tirar essa marca do papel? Tirar a marca do papel eu vou deixar o Rock, né? Porque ele que ficava lá confabulando e deixando todo mundo maluco no WhatsApp em horários inadequados. Mas tudo bem, faz parte do processo de criação. Mas a gente observou que existia um mercado pronto, que não existia portfólio de produto que de fato entregasse indulgência próxima da categoria de petisco snack, que é outra categoria. Tá. Né? E aí, obviamente, o nosso sonho grande de aproveitar toda a grandeza e robustez que a companhia tem para entrar no mercado que nós sabíamos que o produto que o nosso time tinha desenvolvido, né, cara, Duda, Caio, Léo, fizeram um trabalho incrível, junto com a Givaldan, que é uma casa de aroma que pouca gente sabe que tem uma divisão de foods. Então, eles que ajudaram a gente a desenvolver, inclusive o aroma de cheeseburger é proprietário da Snack That. Uau. A gente percebeu que a gente tinha um ouro na mão
mas a gente precisava ter uma comunicação e uma marca realmente que fosse capaz de traduzir em comunicação tudo que o produto estava entregando, né, Rock? Acho que todo mundo compra produto, mas você pode consumir uma marca. Acho que tem umas coisas diferentes aí. A gente foi muito feliz na hora que essas mensagens ao longo das madrugadas e tudo foram rolando nesse último ano, porque você tinha cérebros muito criativos pensando juntos, mas ao mesmo tempo pensando a indústria. A gente tentou mudar um pouco a ótica. Vamos tentar pensar como público? Quem é o público que a gente quer atingir? Com quem a gente quer conversar? Com quem a gente quer sair para dar um rolê? Quem que vai levar a gente na bolsa? E aí a gente chegou em estudos de mercado que mais de 20 a 30% de todo o consumo de varejo de alimentos no mundo, nos próximos 5 anos, vão ser da geração Z. A geração Z é aquela geração que mais está buscando saudabilidade no seu dia a dia. Me identifico. Gen Z aqui. A geração Z é aquela que já está lendo o rótulo. Leio todos. Tem o app dos Rotulando, não sei se vocês já conhecem, já podem fazer uma parceria no meu telefone. A geração Z é aquela que se preocupa com a longevidade, se preocupa com o dia a dia, está se alimentando de forma mais saudável, está buscando o esporte como uma rotina no seu dia. Vamos entender como é que eles pensam? Você tá me stalkeando? Tô brincando. Não, mas eu estudei bastante seu comportamento. E é óbvio que aquilo que está nos estudos não diminui a vida real, não diminui você estar ali vivendo na pele como uma geração Z. E quando a gente foi conversar com essa galera, entender sobre, desde conteúdos low-fi, desde memes, desde maneiras que o sim e o não vira SN, a gente se ligava e falava, e aí, meu, você sabe o que é farmar aura? Você sabe o que é betinha? Você sabe o que é 6-7? Tem linguajares e linguagens, melhor dizendo, tem linguagens muito mais proprietárias dele. Então nós tínhamos que ter um nome também proprietário. E quando a gente viu, a gente estava entrando numa categoria, como o Lucas Bueno disse, de snacks, salgados e proteicos. E a gente brincou. Falou o seguinte, cara, esse snack já tem que começar com Z, para toda uma geração Z. Por isso que o nome virou Snack That. E a ideia do Snack That é para ser exatamente uma mistura do que essa galera está acostumada como ritmo de ouvir nomes de marca. TikTok. Interessante. Nubank. Mac. Snack That. Fez parte aí do jogo. Muito interessante. E quando a gente... E aí só uma coisa, né? Mas na hora de desdobrar isso também, cara, acho que pra uma empresa é ter humildade de falar assim, porra, ferrou, né? A chance da gente errar não é 100%, é 200%. Aí foi quando a gente chegou no pessoal da Rapo, né, cara, que é uma agência totalmente Gen Z. E a gente falou, ó, seguinte, a gente já criou. Só que nós vamos errar a comunicação. A gente tem certeza que a gente vai errar a comunicação. A gente simplesmente, cara, trouxemos eles como extensão do nosso trabalho. Falou, agora vocês fazem parte desse projeto também. E aí a calibragem foi perfeita, né? Então, eu conto isso porque, às vezes, as companhias, elas, cara, acham que dominam tudo, né? E, cara, a maioria dos executivos de marketing hoje são pilotos de notebook, essa é a verdade. De notebook, não de Mac, né? E aí a gente falou, não dá. Se a gente quer realmente ser relevante e criar uma conexão real, a gente tem que plugar na gente quem realmente vai conseguir falar com essa galera, né? Muito bom. E aí, falando de uma marca que agora nasceu para comunicar com a geração Z. Vocês têm, imagino, diferentes estratégias de comunicação para cada uma das marcas, mas elas devem também se converger em vários momentos. O que está sendo único para a estratégia de comunicação da geração Z que não é para as demais marcas? Eu vou falar o que eu acredito que eu vivo no dia a dia. Para Snack That, é não ligar tanto para a perfeição. É ser muito mais uma rede social do que algo publicitário. E eu venho da velha guarda da publicidade. Em Dr. Peanut, a gente tem atenção muito forte aos detalhes, às fotografias, aos filmes, às embalagens, aos influenciadores, o aesthetic muito forte.
O Snack That, ele tem que contar a vida real do Gen Z, muitas vezes no caos, muitas vezes numa rotina que não está feliz o tempo todo. E que aquilo vai fazer parte no bom e no ruim. Eu quero estar com essa marca a ponto de dizer o seguinte: está sempre comigo porque me entende. E a gente tem até a criação de um manifesto que surgiu de várias pesquisas que a gente ouvia os consumidores falando quando a gente estava estudando esse público endereçado, que era o seguinte: eu queria que alguém me entendesse no meu caos, na minha rotina. Às vezes eu adoro meu chefe, às vezes eu odeio meu chefe. Às vezes eu quero malhar, às vezes eu não quero. Às vezes eu quero me alimentar bem, às vezes eu não quero. Bem Gen Z. Eu acho que a gente está vivendo muito uma era de... Cara, você tem que entrar numa banheira de gelo para ser produtivo. O Snack That vai contra isso. Quer entrar na banheira do gelo? Dá um mergulho. E depois sai gritando. Tá tudo bem. Snack That. E a gente percebeu, né, que pô, é foda falar isso, mas... Pô, não tem coisa pior pra qualquer geração do que ser estereotipada, né? E a Gen Z, ela vem sendo de forma, cara, assim, muito intensa, estereotipada, e a gente não queria que a Snack That carregasse nada disso. Então, cara, a gente falou, é assim que ela tem que ser, ela vai ser sem drama, sem fazer juízo de valor, porque é a vida como ela é, e tá tudo bem. Então, vamos em frente. Então, a gente trouxe ela pro mundo para quebrar estereótipos, né? Exato. Uma das coisas principais que a marca vai sempre entregar é o caos organizado. Eu adoro esse conceito aí, meio lúdico. Eu gosto também, eu pensei nele quando você estava falando. Mas, exatamente, você consegue entender em todos os touchpoints da marca que a gente está desenvolvendo e aqueles que já são reais, até na própria embalagem. O sabor é cheeseburger. E tem um cheeseburger gigantesco. Com uma embalagem que tem um foco em dopamina, em cor, em letras características. Bem Gen Z, se destaca na gôndola. Mas está organizado. Tá. Você consegue entender o que é a mensagem, você consegue entender para quem é, você consegue, às vezes, se identificar com aquele sabor. A gente tem um top seller já nesses 2-3 meses de criação da marca, que é o Cebola e Salsa. E a gente entendeu que, por que não trazer um cebola para o mundo? Ao invés da gente trazer, inclusive, celebridades e grandes personalidades e tudo, nós vamos voltar com o fandom de ter mascotes, de ter nomes das marcas, assim, e os próprios mascotes se comunicar com essa geração. A cebola, ela chora, mas ela é gostosa de pôr na comida, né? Tá nesse caos aí, tudo tá interligado. Exatamente. Olha, vocês me conquistaram pelo storytelling da marca, assim. Tinha que ter um podcast dela, assim. Como que a Gen Z pode navegar a vida? Porque tá... Qual seria um slogan do Snack That? Que isso a gente ainda tá pensando. Então, eu pensei em uma coisa, tipo assim, let's smack that. Sabe? Tipo, vamos amassar, vamos curtir, vamos se divertir, vamos fazer acontecer. Vamos amassar é bom, porque isso é muito Gen Z. E também tá, tipo, na comida, entendeu? Porque vamos amassar esse pacotinho aqui. Exato. Assim. Como é que foi o treino hoje? Amassei o treino. É isso. É uma gíria. Olha aí, ó. Vamos ter que dar créditos agora. Já, me dá os créditos pra dar o slogan das MacTats. Mas muito bacana. Gostei bastante. Então, vocês têm explorado bastante rede social como um canal? Sim, a gente... tem agora, as redes sociais vão ser trabalhadas com tráfego pago, temos um grande nome como embaixador que é o Morimura, estamos participando das maiores feiras do setor de alimentos, né? Estávamos na APAS, vamos estar na Naturaltech, lançamos... Vocês trabalham muitas feiras, né? Em todos os produtos. É uma estratégia de experimentação, se a gente pega lá o funil, né? Onde é que ela se encaixa? O mercado de saudabilidade ele ainda é muito novo para todo mundo, né? Então ele vive um processo de transformação de canais. O meu discurso é sempre o mais chato, né? Mais de negócio, mas é o que acontece com o mercado de bem-estar hoje, né? Então você vê varejo alimentar entendendo qual a melhor forma de levar a saudabilidade para dentro da loja. O canal Pharma, idem, canal digital também, o especializado, que é o grande core ainda da nossa indústria, se transformando de forma rápida para ser um canal de prestação de serviço, quase que um consultor ali do consumidor que está mais maduro já dentro da esteira de consumo da saudabilidade e da performance. Então, estar nessas feiras é a possibilidade que a gente tem de desmistificar uma série de coisas, de tirar dúvidas e de principalmente construir com o varejo as melhores soluções para que os consumidores entendam qual que é o mix ideal, cara, por que a Snack That
é muito melhor estar na área de salgadinhos dentro do mercado do que na área de saudáveis. Porque ela foi construída para ser um salgadinho saudável. Ela não foi construída para ser uma comida saudável e ser um salgadinho, entendeu? Então, acho que a forma como as feiras nos permitem ganhar não só massa de parceiros comerciais, mas de ter uma construção coletiva da melhor forma de levar saudabilidade para as pessoas, sabe? Perfeito. E antes da gente passar para a próxima marca, o que você diria que as pessoas podem esperar, assim, das Snackdat? Um recado, assim, para elas. Eu acho que, em termos de comunicação, tem que ensinar o Duolingo, que Snackdat agora é com Z. Então, vamos tentar conversar aí com a coruja do Duolingo, por que não? Olha, interessante. E esperar que essa geração se sinta representada. É óbvio que a gente fala da Gen Z como o foco principal desse público, mas qualquer um pode ser consumidor de Snackdat. É salgadinho, é proteico, é saudável, não é frito, é sem drama e, principalmente, ele vai entender o teu rolê. Gostei, achei interessante. E eu ouvi dizer que até tem uma forma própria de comer esse salgadinho, né? O de cheeseburger, eu não sei se eu desenvolvi isso e criei como uma verdade de marca, consumo dela, de consumo. Mas o cheeseburger, que eu falo que é o sabor TikTok, tem todo um ritual, né? Você tem que abrir, aí você vai primeiro sentir o aroma, ele vai subir, e aí você vai sentir o cheiro daquela famosa rede de fast food, né? E aí você vai falar, caramba, aí você vai comer. Na hora que você comer, você vai sentir todas as notas ali de um cheeseburger. Então, depois você faça esse teste. Entendi. Quando vocês fizerem um evento de degustação, vocês me chamam, já anota, igual o vinho, sabe? Você sabe como que a gente apresentava para os parceiros? Isso é real. Quando a gente foi trabalhar os principais parceiros, tem todo um processo de cadastro que é lento, principalmente no alimentar. A gente chegava com uma bag gigantesca dessas de entrega de iFood. E marcava reunião próximo do almoço, no final da tarde. Que a pessoa tava com fome. Um lanche, como se fosse uma pizza e como se fosse tipo um prato de comida brasileira e abria para as pessoas comerem. A gente teve recordes, a gente conseguiu cadastrar Snackdat numa rede bem importante do interior, parceiraça nossa, em menos de 12 horas. A gente apresentou 5 horas da tarde, né? E obviamente você tem que tirar a madrugada porque ninguém está trabalhando. Sim. No outro dia, cara, à tarde já estava cadastrado. Conquistou pelo sabor, né? Pelo sabor. Não poderia ter sido de outra forma. E pelo storytelling. A gente sabia que o PowerPoint ia ser bonito, mas o fato do cliente estar comendo no meio da reunião e matar o pacotinho... Amassar ele. Bora amassar? Isso vai ter que ser, inclusive... E era realmente a nossa... Porque a gente ficava que nem esporte, a gente ficava assim... Cara, tô com 100% de aproveitamento. Aí outro ia rodar... Não, agora... Aí eu lembro que no final desse roadshow, um cliente não quis. E aí, cadastrar, né? Não vem ao caso que é o cliente, mas ele vai se arrepender na hora que ele olhar os relatórios da Scantec e ver o sellout. E aí ele falou assim, não gostei muito. Falei, ixi, ele tá comprando para ele, não tá comprando pro consumidor da rede. Aí a gente falou, não, então esse cara vai... A gente achou que ia ser campeão invicto, mas não teve jeito, teve um cliente só. E uma história muito boa também nas reuniões do Roadshow com o Snackdat é que a gente apresenta, inclusive para os clientes... B2B, toda a nossa estratégia de marketing. Porque, além da gente ser indústria, formular o produto, entregar o produto acabado para eles venderem, nós também ajudamos, obviamente, no sellout e ajudamos a promover a marca. E quando a gente colocava o nome de um grande embaixador, que é o Morimura, a mesa inteira de cabelinhos brancos, ninguém conhecia e tirava foto do slide. E a gente perguntava, mas o que você está fazendo? Não, estou mandando para o meu filho. Automaticamente, todos os filhos... já sabiam quem era, já consumiam o conteúdo e gostavam. Super famoso, pai. Super famoso. Pai. Famoso. Era engraçado. Demais. Bom, passando agora para a terceira marca, que é a Probiótica. Você me chamou a atenção quando você falou Luciana Haddad Lifestyle. Eu acompanho ela, tenho uma família super atleta, gosto e pratico muito esporte. Qual é a principal aposta da marca esse ano? Eu sei que vocês acabaram de fazer um rebrand, estão lançando géis até. Sim. E entrando bastante nesse território, me corrija, de alta performance, triatlon, sim, não? Como é que tem sido essa aposta da marca? A Probi, como a gente carinhosamente chama a probiótica, gostei. A gente brinca que ela é a mãe de todas as marcas, né?
E ela começou com uma empresa brasileira, foi adquirida por um grupo canadense, e a gente comprou a marca em 2019 e passou a gerir ela dentro do nosso portfólio de marcas. E, obviamente, que nesse processo de colocar ela estava praticamente sem movimentação nesse laboratório canadense, mas o que chamou a atenção do Grupo Suplay foi que, quando rodavam as pesquisas, ela sempre figurava entre as 3, 4 marcas mais lembradas. A gente falou, opa, tem um ouro aí para a gente explorar. É uma marca extremamente icônica, né? Ela foi pioneira em portfólio de endurance, ela foi pioneira em ter experts como a Lu. Cara, na época não existia internet. Era uma marca que chegou a fazer 1000 eventos por ano para reunir e levar conhecimento para experts do Brasil inteiro sobre o que era a suplementação. Estou falando disso 25, 30 anos atrás ou mais, né? Tem até o seu Jefferson, que é um patrimônio histórico da probiótica, é um representante nosso do Sergipe. Ele trabalha com a probiótica, nós estamos em 40 anos. 38 anos. Há 40 anos. E ele fala assim, vocês podem me mandar embora, mas eu tenho que ser patrocinado vitalício da probiótica. E, cara, é uma figura. Seu Jefferson, um abraço para ele. Então, a probiótica, a gente percebeu que ela tinha uma força de marca muito grande, mas o portfólio, de fato, tinha envelhecido, né, ao longo do tempo. E a gente fez um trabalho Qual lindo. era o Produto Hero antes? O Produto Hero antes era que é sinônimo de categoria. Chama Carbap. Sei qual é. É o gelzinho. Sei o gelzinho. Cara, ele é o primeiro gel. Eu já vi fotos, né? Porque eu não era dessa indústria. Ele era em sachê de maionese há muitos e muitos anos atrás. E ele foi evoluindo para esses sachês que a gente conhece. E é o gel mais democrático hoje do Brasil. É o top 1 de vendas em volume. Mas também foi se modernizando a categoria de Endurance, né? Então, a gente lançou esse ano a nova linha Probiótica Endurance, que traz eletrólito, traz uma linha de gel com posicionamento mais premium, uma formulação que tem três famílias de produto, né? Que é o Hydra, o Boost e o Energy. Cada um tem uma função específica dentro do portfólio. Entramos com nitrato também na linha. Refizemos toda a saborização de sabores curva A, né? Então, o famoso chocolate, baunilha, cookies, etc. E lançamos mais de 8 sabores aí de proteína. Então é uma marca que se reinventou. Primeiro passo com a gente o ano passado, com o rebranding, que junto com marca. A gente fez o rebranding primeiro de marca. Primeiro marca. Então a gente mudou totalmente a estratégia de embalagem até o tom de voz da marca. Né? Foi o pessoal da Future Brand que ajudou a gente nesse processo. E esse ano a gente acelerou nessa transformação de portfólio e que está fazendo uma baita diferença para a marca. Ela já volta a ser uma das marcas com mais consideração por parte do varejo, resgatou muito essa autoridade junto, principalmente ao público 30+, que está preocupado com a longevidade, né? Então, as pesquisas traziam muito isso para a gente. Tipo, cara, onde a probiótica é forte? Você via todo mundo tentando rejuvenescer, inclusive a gente chegou nesse processo de entrar em territórios para tentar rejuvenescer a probiótica. Falou, pô, tem um público muito fiel ali entre 35 e 40 anos, e a gente remodelou tudo, obviamente, para continuar tendo uma amplitude de comunicação, mas uma marca que está muito mais moderna em todos os sentidos que você possa imaginar. Bom, linda ficou, não provei ainda, mas tenho certeza que foi um game changer. E quando você faz esse rebranding, qual característica você está olhando assim que você não pode apagar da marca para que ela consiga continuar comunicando para o público que você construiu nessas últimas décadas? A autoridade que ela construiu em suplementação. Assim, a autoridade da probiótica, eu falo por isso que cara, a Lu, quando eu cheguei, eu trouxe a Lu, ela e o Marcelo, o marido dela, porque ela carrega uma autoridade única, e a probiótica, ela tem isso de uma forma, acho que, cara, assim, é impossível tirar isso dela, porque uma marca que ficou tanto tempo na geladeira por um laboratório gigantesco, e ela volta com força, que é uma marca que tem um nível de reconhecimento grande por parte das pessoas, é realmente essa transformação estrutural dela que vai fazer com que ela volte a ter o protagonismo que ela merece. Né? Então tem um trabalho muito forte nosso de trazer esse resgate do protagonismo também junto aos nossos clientes e ao nosso próprio time de vendas, né? Porque a Max Titânio realmente
Se você não conhece o mundo da suplementação, a Max Titânio ela é realmente um outlier, porque ela é quase que uma religião para quem é apaixonado por sports nutrition. E então a probiótica, ela autoridade a torna única, né? Ela tem uma autoridade que pouquíssimas marcas de qualquer outro segmento que a gente imaginar carregam consigo, sabe? Perfeito. Então a estratégia de vocês está bem voltada em falar com nutricionistas, médicos, especialistas assim que vão passar maior credibilidade para a marca. Ao contrário da Smack, que está olhando mais para social media e conseguir conectar com essa audiência, e Dr. Peanut, que está olhando mais para as pessoas ali ligadas, os esportistas, digamos assim. Seria isso? Ela é uma marca de bem-estar e longevidade, né? Então, se você está preocupado com o que você pode ser hoje, né, qual que é a sua melhor conquista real hoje e a sua melhor conquista real daqui 30 anos, ela vai te acompanhar nesse processo todo, né? Porque o bem-estar é para todos, independentemente de idade, né? E a longevidade é uma preocupação cada vez mais natural das pessoas também, e ela se transformou para ser essa marca. Na verdade, ela nunca deixou de ser, né? Ela só estava esquecida por uma série de falhas de gestão de marcas, mas que a gente está tendo a honra de conduzir agora a volta desse protagonismo dela. Bacana. E se você olha para o portfólio de vocês têm marcas que conversam com todas as idades, né? Falando do P de praça, você enxerga que tem certos públicos que consomem em praças específicas e prevalecem? E quais são essas diferenças comportamentais? Eu tenho uma visão bastante particular para o nosso setor com relação à praça, porque eu acho que mais do que sobre praça, é sobre o estágio de maturidade do consumidor dentro da categoria. Isso muda bastante a forma como ele se comporta, desde a escolha de onde ele vai comprar até do que ele vai comprar, né? Então, acho que a coisa mais incrível da saudabilidade é a possibilidade de você sempre conseguir ter estímulos de trade-up dentro de uma mesma subcategoria ou até mesmo de extensões de categoria junto a um consumidor que vai ficando cada vez mais experiente, ele vai entendendo bem que aquilo faz para a vida e para a rotina dele, e como o Rock gosta de falar, né? E você vai descobrindo os micromomentos, né? Então, e quando você olha para um portfólio que tem 400 produtos aproximadamente, a gente posso tranquilamente dizer que a gente tem produtos para qualquer momento das pessoas, independentemente, eu falo que é muito mais de maturidade dentro da categoria do que qualquer outro P de marketing, assim. Perfeito, vocês vão trabalhando no CRM ali de vocês, conforme você vai entendendo a audiência, né? Sim. E bom, indo para a última marca agora, a Max Titânio, a mais velha da casa. Como é que você viu a marca evoluindo nesses últimos 38 anos, foi o que você falou, né? A probiótica é a mais antiga, mas dentro da Suplay, ela é a marca mais antiga, a Max. Tá. Quando A você Max olha tem 20 mercado... anos. Sim, olhando para... Para Suplay é a Max. A Max tem 20 anos. A Max tem 20 anos. Ela foi a marca que deu início à Suplay. E eu acho que a Max, eu sou a prova viva, então eu gosto sempre de dar a minha percepção de quem, quando entrou no grupo Suplay nunca tinha ouvido falar de Max Titânio, e sempre convidar o olhar dos outros, né? Então, o seu olhar sobre Max, mas é apaixonante quando você entende a força de transformação que uma marca como a Max Titânio tem. Por isso que a gente fala que ela é a casa dos campeões. E isso vai muito além da performance nos palcos, porque ela tem como acho que o grande coração e a alma dela é tudo que o fisiculturismo transmite, né? Mas ela conseguiu ir muito além. Então hoje ela é quase como se fosse um time de futebol, né? Quem realmente está nesse meio entende que a Max Titânio ela tem uma característica única de ser uma marca com uma alma incomparável, né? Então a beleza de conviver e aprender sobre Max Titânio, você tem que mergulhar. Então é o convite que eu faço para todo mundo, porque não é natural. Isso, hoje você tem DNVBs que também tem performance nisso. Cara, uma marca, quando você olha para a cena do esporte e fisiculturismo, todos os grandes atletas brasileiros, muito deles passaram pela Casa dos Campeões. Então, quando você olha o Mr. Olímpia, que é a Copa do Mundo do fisiculturismo, o Ramon Dino, cara, ele é o primeiro brasileiro campeão do Mr. Olímpia. O Eduardo Correia, 8 vezes finalista, né, foi um brasileiro que, cara, cortou mato alto pra caramba, na época que nenhuma marca apoiava isso. Ele foi
cara, 9 vezes para os Estados Unidos, 8 vezes ele foi finalista. Né, onde você não tinha holofote, você não tinha rede social. O Eduardo Corrêa fazia fita cassete para subsidiar a viagem e fazia capa de revista de musculação, sabe? Então, assim, realmente quando você olha para a Max e você entende que as nuances que a marca carrega, ela é transmitida pelo próprio consumidor dela. Então, é o convite que eu faço para todo mundo. Mergulha no ecossistema da marca e vai entender como uma marca consegue ter 3 bilhões de visualizações no seu ecossistema a cada 6 meses. Então, assim, eu falo isso para colegas nossos, né, Roca? Eu falo assim, cara, a galera acha que você fala com uma galera de Rect, de Unilever ou de P&G, tudo, cara, é impossível. Porque a comunidade realmente ela vai erguendo a marca para um patamar que, cara, você vai se retroalimentando das narrativas, assim, é uma loucura, é uma loucura. E a Max, ela sempre foi muito constante em algumas ações que ela fez, inclusive de acreditar nesse esporte. No Brasil, a gente viveu, de certa forma, um hiato de ídolos no esporte. Eu cresci jogando tênis porque eu via o Guga na minha época. Uhum. Eu sei que eu assistia quando pequeno o Ayrton Senna com o meu pai na Fórmula 1. Aí depois eu vi o Ronaldo Fenômeno jogar, mas depois a gente viveu um certo... ficamos órfãos de grandes ídolos, e quando o Lucas comenta de um Ramon Dino, que inclusive tende a estar numa pop culture daqui a pouco, porque por mais que ele seja um Mr. Olympia, está no fisiculturismo, ele hoje é garoto propaganda, inclusive do Subway. Hoje, já não é mais bolha, né? Já não é mais bolha, e inclusive o Ramon pode parar muitas avenidas aí para as pessoas quererem tirar foto. Teve carro de bombeiro quando recebeu ele, teve Fantástico, Globo Esporte, Record, foi tema do The News, foi um monte de publishers e audiências que até então nem conheciam esse ecossistema, e quem está por trás, uma grande marca, apoiando o esporte e apoiando esses atletas aí de maneira frequente há muitos anos. Eu brinco que, assim, a Max, eu faço desafio, cara, para qualquer marqueteiro. Você quer conhecer uma marca, o que é gestão de marca na vida real, você vai fazer o estudo do seu mestrado de Max Titânio. Porque é uma marca que, obviamente, ela tem lá os guides de marca, mas ela é uma marca totalmente sem playbook. Vou escrever um case study, The News Trends, ficam ligados. Não, escreve, você vai ficar alucinada. Porque é realmente uma loucura a forma como ela e a comunidade, o fandom dela, né, vamos dizer assim, eles são uma coisa só. Então você não consegue separar o que é a marca que está criando a narrativa ou o que é a audiência. É tudo uma coisa só, é tudo um bolo. E como que vocês enxergam que vocês conseguiram construir isso? Como a gente conseguiu construir isso, eu vou voltar pode parecer frase feita, né, mas escutativa, e há 3 anos a gente conseguiu ganhar uma produtividade criativa absurda quando a gente começou a trabalhar com o pessoal da Winning. Ô, Jean, mais uma vez, hein? Não vou nem falar nada pro Jean da Winning. Maior vendedor da Winning. Sou o maior vendedor de Winning do Brasil. Não é o primeiro nesse podcast, tá? Não, eu sou o maior vendedor de Winning. Eu sou o maior usuário de Winning que se bobear na Suplay, porque eu entro todos os dias de manhã, eu acesso a Winning. Todos os dias. Winning, eu quero um acesso, eu não falho um dia. E obviamente que a gente já tem, né? 3 anos trabalhando juntos com eles, mas ali mudou a forma como a gente... É um indicador super importante que a gente leva para dentro de casa, que a gente correlaciona com sell-out, com sell-in, com rentabilidade de mídia, que é share of attention. Então, a gente é um indicador de todo mundo do marketing. Então, isso trouxe para a gente quase que em real time a capacidade, porque não é social listening, muita gente confunde, é mapeamento de cultura. Então, quando a gente começa a mapear a cultura de forma antecipada e ainda ter uma inteligência artificial para ajudar a gente, cara, a forma como a gente consegue não se inserir na conversa, mas e também não criar conversa, simplesmente caminhar numa conversa que está lá. Então a gente não interrompe, porque a gente não está inserindo, a gente não está ali como marca também cagando regra, porque, cara, fica aquela discussão, né? São as marcas que moldam a cultura ou a cultura que moldam as marcas. É porra nenhuma dessas duas coisas. Cara, deixa o negócio fluir, que uma vai retroalimentando a outra e já era, entendeu? Muito. Tô abusando dos palavrões, tá foda muito hoje. Bacana.
Bom, sensacional. Agora explorando algumas estratégias de vocês. A primeira que eu queria falar é Creator. Começando com uma pergunta de qual é a diferença entre uma parceria boa com um Creator de uma publi comum? O que ela gera de mais valor para vocês hoje em dia? Cada vez mais a publi tem que ser menos publi, porque eu costumo falar que os 5 segundos do YouTube mataram a propaganda que a gente conhecia. Porque até então, o consumidor brasileiro ou até o consumidor mundial, ele deixou de ter o hábito de se informar pela propaganda. Sim, concordo. Eu acho que a propaganda ela tinha muito mais, além de ser persuasiva, ela tinha o objetivo de informar. Hoje você consegue construir narrativas de uma maneira diferente, seja ela o lado social, seja ela como criador de conteúdo, seja como um grande influenciador ou como embaixador, mas nada vai mudar o fato daquilo que eu falei anteriormente. Se você quer uma publi, ou se você quer um creator, ou se você quer um influenciador, um embaixador, você tem que acertar, em primeiro lugar, no formato que você vai conduzir com ele. Segundo lugar, na frequência que você vai ter com ele. E terceiro lugar, na própria fandom que você vai criar com ele, nessa história como um todo. Nós mesmo, dentro do Grupo Suplay, nós já pegamos padrões de mercado com criadores de conteúdo, influenciadores, que nós estamos dizendo não. Já não faz mais sentido para uma grande marca trabalhar aqueles modelos contratuais básicos. A gente sabe que hoje, creator é um canal. As pessoas elas vão para casa para assistir ou ler o The News, ao mesmo tempo para assistir uma Yasmin Castilho no YouTube, para assistir os conteúdos do TikTok do Morimura. Eu era da época que eu tinha que assistir 8h30 da noite o Jornal Nacional. Hoje eu não preciso mais, nem só nesse horário, mas também nem só naquela tipo de mídia. E os criadores de conteúdo, eles têm que se diferenciar em relação a isso. Você vai me entregar só mídia? Você vai me entregar só conteúdo? Você vai me entregar só stories, só combo? Não, a marca não quer isso. A marca tem isso como os próprios assets e claims dela. Se eu estou trazendo uma autoridade terceira, eu preciso que essa autoridade me traga esses formatos interessantes para eu construir uma narrativa certa. Essa relação com creators, cara, como é que eu vou falar isso sem transparecer nenhum nível de polêmica, porque não é isso, tá? Então, tem que tomar cuidado com o corte hoje em dia, né? Porque tiram tudo de contexto. Cara, acho que vai existir vai se ressignificar a relação entre creators e marcas, e aí eu não sei se vai chegar nessa maturidade que eu vejo o Ricardinho defendendo muito da Creator Economy, o Rafa lá atrás defendia também, vários outros ícones aí que estudam a Creator Economy com muito mais profundidade do que eu ou qualquer pessoa do nosso time. Mas a gente percebe que a grande fricção entre marcas e creators começa nos intermediários. Então, você quer ver quando a gente percebe que não vai funcionar, principalmente quando a gente fala dos grandes criadores de conteúdo hoje, é quando, e aí eu vou citar alguns exemplos aqui, é quando você recebe aquela famosa Media Kit que fala assim, cara, é um Reels no mês, como é que chama a sequência de stories que eles falam? Um combo de stories. Um combo de stories, eu já falo, já não é pra gente. Porque o cara não estudou o nosso setor. O nosso setor demanda frequência. Demanda não ser merchan, cara, demanda ser um negócio leve. Então, cara, quando vem isso do intermediário, a gente já fala, ferrou, não vai dar liga. E várias vezes que a gente recebeu isso, mas a gente acreditava que estar próximo do criador de conteúdo, e aí eu tenho 2 casos bem engraçados com caras grandes, um é o Gustavo Tubarão e o outro é o Matheus Costa, cara, que a gente fechou o modelo de negócio com eles, no modelo papai e mamãe tradicional ali, que o intermediário geralmente, que não é o creator que está falando aquilo. É o cara que está monetizando, o tesouro dele é o creator, é a audiência do creator, e obviamente o ecossistema tem que existir, todo mundo tem que ter saudabilidade financeira para manter desenvolvendo o seu trabalho. E eu lembro que, cara, quando a gente foi a primeira marca, falou, cara, a gente vai dar um olhar diferente sobre o Mr. Olímpia para tentar desconstruir essa imagem que o fisiculturismo tem, porque ele já deixou de ser bolha. E eu nunca mais esqueço quando o Gustavo Tubarão foi no primeiro ano para Vegas com a gente. Cara, chegou lá, ele simplesmente esqueceu que existia contrato, porque ele se amarrou na experiência. Então, cara, ele entregava muito mais, etc. E o Matheus, com o seu Zé, que é o pai dele,
Cara, porra, você vê que o cara, é por isso que eu falo, tem que mergulhar pra dentro do nosso mundo. E até hoje ele usa Max Titânio. Não, é uma loucura. Cara, e foi legal pra caramba, porque você via que o intermediário tava tentando colocar uma determinada condição que não era o que o creator tava falando. Perfeito. Então foi um negócio maluco, assim. Eu acho que esse é um desafio, assim, eu falo até por mim. Quando você vai contratar um creator, muitas vezes eles querem ter o beabá, muitos, tá? Não são todos, claro. De o que eu preciso entregar, pra você conseguir meio que me mensurar em cima disso e eu receber o valor que eu acho que eu tenho, né? Quando você fala de uma parceria assim, você tá falando assim, nossa, meu objetivo final é, vamos supor, venda dessa barrinha aqui. Poste o que você achar que você deveria postar. O que eu quero com você é gerar uma identificação, uma frequência, afim, para chegar no resultado final. A minha pergunta é, como é que você tangibiliza esse, como se fosse, escopo para chegar no resultado final quando que você busca é frequência? Fez sentido? Fez sentido, né? Obviamente que a gente, de novo, eu comentei agora há pouco que a gente tem o Share of Attention. Tá. Eu falo que o jeito mais fácil se a gente quisesse ganhar bônus era roubar no Share of Attention. Porque eu triplico, por exemplo, o escopo da Dr. Peanut com a Yasmin, cara, eu vou dominar o Share of Attention. Só que quando a gente pega a curva, você percebe que ele é quase como uma montanha-russa que tem 3 picos radicais no meio dela. Você faz, vamos imaginar que fossem 3 conteúdos da Yasmin. Vai ter um pico na primeira semana, um pico na terceira semana, um pico não. E aí quando você olha o volume que ela entrega, você fala, cara, ganhei Share of Attention. Será que você ganhou mesmo? Então, Será assim, que isso converteu no fim do dia? Porque no final, a gente prefere muito mais estar inserido na rotina, seja do grande criador ou principalmente da comunidade que a gente gere ali, cada uma das marcas, para evitar esses desvios, porque a mensuração vai aceitar qualquer coisa. Né? Então, quando o cara pega, né, o creator gosta muito disso, não é o creator, o intermediário do creator. Ele pega, a primeira coisa que ele te mostra é o print de alcance de quantas contas foram alcançadas, de quantos views teve dentro daqueles 30 dias. Mas ele perguntou para a marca se é aquilo que a marca está procurando. Então, a mensuração, ela é questionável no meu entendimento, porque talvez você tenha um creator que não vai te entregar esses roubos de pico de atenção e de audiência, mas você vai estar inserido de tal forma na rotina dele que vai mudar o jogo para você como marca, sem ele ter que falar de você, né? A gente entende que publi é muito mais dentro do Grupo Suplay alguma mudança de produto ou categoria. Agora, se a gente vai no Always On, a gente usa muito mais os criadores de conteúdo num formato de frequência que vai funcionar melhor. E como você escreve isso pra ele, esse formato de frequência? Tipo, você pega um contrato, o que tá escrito nele? Os intermediários são os modelos padrões. Tá. Agora, para ele... Os creators, com esse modelo diferente que é o que vocês prezam. Cara, a gente é muito sincero lá dentro. Coloca na tua rotina e vai. E vai. E aí... Não me interessa se você vai me entregar 10, 20, 30 stories. Me entrega porque nós dois vamos sair ganhando. E como é que você olha e fala assim, tá, isso foi de sucesso ou não quero renovar porque não foi? Tipo, qual é a métrica? Seria a conversão no fim do dia? Tudo vai depender de qual nome. Tem Tá. um Masterchef Henrique Fogaça, eu jamais vou medir ele por performance ou cupom. Ele não é um influenciador. Ele é um chefe de cozinha que está há 15 anos no ar, na TV aberta, num prime time, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo, qual que é o valor e a autoridade que ele me traz? Se eu levar ele num cliente, o cliente já dobra a compra comigo. Entendi. Se o Fogaça falando que Dr. Peanut é bom, hein? É porque é o Masterchef falando. O marketing, ele criou uma síndrome de querer medir tudo. Isso que eu ia te perguntar. Então não tem mais... A gente consegue medir, mas as moedas são outras. Quais são O elas? problema não é... A gente fala assim, o problema é tentar materializar hoje, medir... você cria métrica para medir tudo. O matemarketing tá aí, a gente pode... Aceita Matemarketing. tudo, A aceita gente, tudo, pode, é. a gente pode fazer o matemarketing Aceita que tudo. quiser. A única questão é o seguinte, a gente vai sentir, sabe aonde? Na rua. No sellout. Na percepção do cliente. Medir por cupom é a coisa mais fácil que tem, dentro de tagueamentos e link. Medir ads de performance também. Certo. Ao mesmo tempo, a gente estava se questionando no passado algumas questões do que a gente poderia medir ou não, que estavam até então intangíveis dentro das nossas atribuições Perfeito. e atividades. A gente foi lá e falou com o Kantar, falou com o TM20, falou com o OKR, falou com o Ipsos, falou, galera, a gente tá certo?
Aí a gente fechou com um grande instituto de pesquisa para mostrar o que a gente estava fazendo. E o instituto ainda ouviu mais de 400 pessoas, além daquelas que a gente conversava para entender se aquilo estava fazendo sentido ou não. É simples, ô Ju. Sabe, quer o retrato do marketing? Quero. Olha vendas. É foda, o time fica me sacaneando. É verdade, Ele é fala, verdade. cara, olha vendas. Você vai descobrir se o teu marketing está funcionando ou não. Porque senão você fica ali, cara, obcecado por criar valor, e fala-se de equity, mas no final do dia, o cara que é do teu time de vendas, ele tá tendo uma vida mais fácil lá na ponta, porque você tá gerando desejo ao ponto de você se exaltar muito mais do que teu concorrente. Se isso estiver acontecendo, e obviamente que, olhando marketing, né, porque a galera confunde marketing com comunicação. Hoje em dia... Tem um monte de CMO que não é CMO, é diretor de comunicação, né? E na verdade, quando você olha para marketing, é muito mais complexas as disciplinas que estão ali dentro, porque às vezes você traz um insight de canal e você muda o jogo para tua marca. Perfeito. E você não mexeu nada no teu plano de comunicação. Você manteve o plano de comunicação, você percebeu que tinha uma avenida de crescimento de um canal novo, que é emergente, que é cara, que você pode ganhar penetração pra caramba, e no final o que você fez foi canal. Isso. Você falou uma frase que quer saber se marketing fez sucesso, olhe vendas. Quer saber se marketing está trabalhando bem? Olha a embalagem. Olha o criador de conteúdo. Olha o roteiro. Olhe se diminuiu as fricções de decisão. Olhe se a marca fez um trabalho tão bom que diminuiu o tempo de decisão em cima da compra, tanto para o cliente B2B ou B2C. E ninguém aqui está falando de preço, um dos P's. A gente está falando de produto, a gente está falando de PDV, a gente está falando de praça. Então, eu acho que o marketing, como o Lucas comenta, é muito mais negócio hoje em dia, e o negócio tem que ser bom para as vendas e, ao mesmo tempo, tem que ser bom pro próprio stakeholder que está olhando o número da planilha. E só para corroborar o que o Rock falou, quando você pega os dados, por exemplo, de pasta de amendoim, que é uma das categorias que a Doctor está hoje, quando você expurga o crescimento de Doctor, a categoria ela cai. Então, assim, e Doctor está muito longe de ser a marca mais barata da categoria. Então, o P de preço, né, já que a gente está se denominando, ele não foi o fator crítico de sucesso para Dr. Peanut. Então, tem toda uma complexidade de construção da marca que outras variáveis fizeram com que ela se tornasse Doctor e não uma pasta de amendoim, né? Então, a gente tem muito cliente que fala que tem a categoria de pasta de amendoim e tem a categoria Dr. Peanut. Isso é engraçado, que até se você for tangibilizar e mensurar ads de performance, se a gente tem uma influenciadora falando como a Dr. Peanut e como a pasta de amendoim, a Dr. Peanut tem 3 vezes mais de efetividade de venda do que o próprio nome da categoria. Demais. E agora falando de canais de investimento em marketing, quais são os principais canais que vocês olham hoje em dia e quais são alguns que vocês estão testando aí no mercado? Majoritariamente é branded content, né? Branded content. O segredo do marketing é equilibrar canal, na minha opinião, e se aliar a uma boa distribuição nesses canais. Eu acho que a coisa mais fácil que tem hoje para grandes empresas, grandes marcas, é trabalhar a boca do funil e o fundo do funil. O meio que é o complicador. O meio é onde você realmente está jogando e está tentando que se provar todos os dias. A gente hoje tem ações de branded content, ao mesmo tempo a gente quer colocar product placement em muitas coisas que a gente faz. A gente tem canais de marketing endereçados, todos o que você possa imaginar. A gente ainda só não testou... Não, já testamos também. TV aberta, a gente é parceiro do The News... A gente está aqui falando no podcast. Eu acho que tudo isso é meio que uma metodologia. Até citar uma outra marca aqui, que eu falo que o marketing precisa sempre ser McDonald's. Toda semana você tem uma conversa diferente. Verdade. Eu tenho agora o brinquedinho do McLanche Feliz. Depois eu tenho a sobremesa com M&M. Depois eu tenho agora o Big Mac com bacon. Depois eu tenho os sanduíches da Copa. Depois eu tenho a volta do McFish. Depois eu tenho... Todos os dias ou todas as semanas. Bate no ponto de ser uma marca viva, né? Que você falou um pouquinho sobre. Uma marca viva, e aí tem outro ponto, né? Quando a gente fala de, particularmente, construção de valor para as marcas,
principalmente num mercado de crescimento tão acelerado como o nosso, que tem barreira de entrada baixa, para mim o principal construtor de marca é distribuição. Então, cara, você falar com um cervejeiro aí, provavelmente ele vai concordar, porque é do ser humano. Se você começa a tropeçar numa marca em tudo quanto é lugar, você fala, caraca, esses caras estão bem, hein? Pô, que marca é essa? Eu vi ela aqui, eu vi ela ali, eu vi ela colar, eu vi na vending machine da minha casa. Naturalmente você constrói uma percepção de força de marca absurda. Né? E em neuromarketing a gente fala muito sobre esse efeito de familiaridade. Nossa, isso aqui já me é familiar. Perfeita. Quando na verdade é uma marca bem distribuída. E quanto mais familiar é aquilo, mais você provavelmente vai consumi-la, né? Muito bom. Tem uma coisa que eu vi você falar em outro podcast, e é um movimento que eu tenho acompanhando, você me corrige se você tiver falado, que é muito dessa questão dos creators montarem suas próprias estratégias e marcas surfar em cima. Que eu vi 2 cases recentemente. Um, não sei se vocês conhecem, a Camila Coelho. Ela, uma das maiores influenciadoras no Brasil, ela basicamente fez um giveaway que parou a internet, convidando uma das seguidoras dela para poder ir pro México num brand trip com ela. E foi, assim, sensacional. E por trás estava a marca dela. Um outro da Copa do Mundo que eu achei sensacional foi um criador de conteúdo em Nova Zelândia. Se não me engano, na verdade ele era argentino. E ele falou assim... Argentino que deu seguidores pro neozelandês? Exatamente. A gente falou disso agora. E a AT&T patrocinou o encontro deles. E eu achei sensacional, porque são 2 momentos que já se tornaram culturalmente relevantes, né? Por uma pessoa que tem uma audiência e foi capaz de construir ela, e uma marca foi e entrou. Como é que vocês têm visto isso no mercado? Eu vejo com bons olhos, mas eu vejo que são conversas momentâneas. Ela entrou para marcar ou ela entrou para conversar? Entendi. E é isso que vai determinar se é uma boa estratégia ou não, mas pode ser uma excelente. Que a estratégia é legal para conversa, para hype, para realmente roubar, entre aspas, no share of attention, funciona muito bem. Agora, como criar a memória? Como criar a familiaridade? Ela não perpetua, né? O que a gente estava falando aqui. Ela não perpetua. Sim, ela... De novo, é um equilíbrio, né? Cara, não existe certo e errado, mas... Somos de humanas. E no final... Exato. A gente percebe, isso não vai perpetuar a marca que fez isso. Mas trouxe para ela algum nível de relevância momentâneo, isso é fato. Perfeito. Agora entrando em inteligência artificial, que é um hot topic, que todo mundo que passa por aqui pelo menos fala um pouquinho. Eu sei que vocês lançaram a sua própria inteligência artificial, a Su, não é? A Su, já. Como é que vocês têm trazido cada vez mais ela para dentro do ecossistema de vocês, tanto no back-end quanto no front-end? A Su ela é mais dentro da estrutura de vendas, para facilitar o processo e a acuracidade do vendedor quando ele está em campo. Tá. Né? Então, isso é outra coisa que é muito legal do Grupo Suplay, né? As áreas, obviamente com governança do time de TI, eles vão desenvolvendo soluções que fazem sentido para aumentar não só produtividade de trabalho, mas também de trazer eficiência para o negócio. Isso vai sendo incorporado dentro da estrutura de tecnologia da empresa. E, obviamente, algumas coisas vão dando certo, outras coisas vão dando errado. Mas dentro da nossa estrutura hoje, você tem desde time, por exemplo, a Winning, que marketing usa muito. Você tem a Su dentro da estrutura de vendas. Você tem inteligência artificial com o time de S&OP para tentar melhorar a previsibilidade entre vendas e a cadeia produtiva. Então, as áreas vão criando uma estrutura de tecnologias de IaaS que começam melhorando departamentalmente no primeiro momento e depois, quando de forma integrada, ela traz benefício para a companhia como um todo. Né? Não existe uma regra, pelo menos dentro da Suplay, que nos proíba de oxigenar, e por isso que a gente se relaciona tanto com o mercado, e a gente sempre fala para o mercado, cara, você tem uma tecnologia diferente, traz para a gente, porque a gente quer beber água limpa. Né? E a gente já teve possibilidade de beber muita água limpa quando fala de IA, mas hoje dentro do marketing, Ju, o que eu percebo, grande diferença, produtividade, mas principalmente produtividade criativa, porque a gente continua sendo data-driven, mas permitindo que a intuição e o nível de conhecimento, porque, cara, você fala, ninguém domina mais Dr. Peanut do que o Rock, ninguém domina mais Nectar do que o Rock, ninguém domina mais Max Titânio do que o Edu. E aí, estou dando alguns exemplos de nomes da equipe aqui, e quando eles olham para dentro disso,
cara, eles conseguem irrigar a cadeia inteira nossa com uma velocidade que facilmente nenhum concorrente nosso consegue hoje. Muito bacana. E no fim a consulta também vai ser a última decisão humana. Quer um exemplo em Dr. Pennant? Quero. Eu joguei as últimas 50 receitas que melhor performaram para a gente ter um maior alcance no meio do funil e trabalhar isso como um conteúdo do projeto Bauman. E quem ia validar e aprovar? O Fogaça. No fim das contas, a IA mostrou vários caminhos, mas que a decisão mesmo veio dele para a construção daquilo que ele acreditava também como ser humano a partir de dados. E isso fez total sentido para a marca. Ela tem ajudado bastante vocês nessa parte de análise de dados, né? De Muito. juntar, de trabalhar CRM, resultado, né? Performance. A gente linka tudo, né? Uma coisa é você, beleza, busca a fonte de dados no Perplexity, depois joga no Gemini, depois vai para o ChatGPT, depois joga no Manus, depois vai para... A gente entendeu que a produtividade está alinhada junto com a análise de dados dentro de IA e tudo, mas a gente consegue riquezas e mais rapidez em algumas coisas que antes eram mais travadas. O que a gente está fazendo com a housing que a gente tem de design em termos de inteligência artificial é muito, muito, muito forte. A ponto da gente ter fotos e movimentos de indulgência num curto intervalo de tempo para fazer 2, 3, 4 lançamentos em menos de 40 dias. E isso já sendo mensurado a produtividade dos designers dentro de pautas geradas por IA. E com software de gestão gerado pelo próprio time. O próprio time da House, cara, eliminou tudo que a gente usava para gerenciar os trabalhos internos e eles criaram com base nas particularidades do dia a dia deles. Inclusive, é legal a gente ter essa correlação de IA de dentro para fora e de fora para dentro também. Um grande cliente nosso, a Amazon, faz leituras de IAs de todos os nossos estoques e mesmo ele faz a compra com um robozinho ali junto conosco, uma vez por semana, 2 vezes por semana lá, ele já faz uma leitura extremamente precisa e, obviamente, cabe a gente da indústria estar preparado para absorver essa demanda. Muito bacana. Bom, minha última pergunta nesse bloco é o seguinte. Nesses últimos anos, a gente viu muitas mudanças acontecerem no mercado de saudabilidade, né? E tendências surgirem. Desde o proteína em tudo, ao GLP-1, ao colágeno. Qual vocês apostam que é a próxima grande tendência e como que isso vai impactar o mercado de vocês? Também foi pauta do almoço esse aí. Foi pauta do nosso almoço, foi pauta das conversas que a gente está tendo com a Ben & Co, com a Nielsen, com a WGSN, com a Euromonitor, que nos deu o título de pasta de amendoim número 1 no Brasil. O que eu estou vendo e acredito que seja, obviamente, o futuro da saudabilidade em termos de produtos que nós vamos encarar em diversos clusters, diversos públicos. Primeiro é a força da fibra. A fibra vai vir com tudo. Já foi muito explorada na Expo West, que teve na Califórnia recentemente. E segundo é a questão de energia. A gente está vendo muito uma demanda por energia. Nunca se teve tanto consumo de alimentos voltados para a energia como antigamente. Talvez a gente esteja vivendo um momento de cansaço mental, talvez a gente esteja sendo produtivo demais, talvez a gente esteja com um momento de uma síndrome de pensamento acelerado, como o Augusto Cury comenta em suas obras, e a energia vai ser um dos pilares que, com certeza, a suplementação e a saudabilidade vai ter que olhar mais a fundo isso. Mas na prática é um tema, o Ju, que obviamente ele desperta a curiosidade de todo mundo. Coincidentemente, nas últimas 3, 4 semanas, a gente foi em inúmeros fóruns, mesas de debate sobre os impactos da GLP-1. Quando você olha o mercado americano, hoje o mercado de hidratação ele já é maior do que o proteico, né, o que chama bastante atenção. E você vê aqui no Brasil ainda, obviamente, a lacuna entre o mercado americano e brasileiro está cada vez menor. Mas a verdade é que todo mundo discute os impactos desses novos hábitos de consumo,
como isso vai impactar a indústria, varejo e etc. Mas existem ainda poucos botões acionáveis, né? Você vê os grandes conglomerados tentando voltar a ganhar velocidade, cara, fazendo spin-off de algumas divisões para focarem de fato no que era o core deles, porque as marcas insurgentes, a gente estava num evento disso agora de manhã, elas têm uma velocidade de crescer muito maior do que as marcas que já tradicionais de CPG, né? Então, é muita transformação de forma simultânea e no final do dia, tá todo mundo tateando e tentando entender. Por mais que existam tendências muito bem mapeadas, cara, quantas tendências a gente conhece e já ouviu falar ou pesquisou que não viraram realidade, né? Então, a única coisa é certa, né? Todo mundo acreditava que a pandemia tinha sido o grande agente transformador, a grande revolução do setor de bem-estar, né? de saudabilidade, mas a GLP-1 vem mostrando que o impacto de longo prazo ainda não está claro para todo mundo como vai ser. O fato é que nós, como especialistas, a gente tem uma vantagem comparado com qualquer conglomerado de bens de consumo por respirar e beber da fonte, dormir e acordar falando disso o tempo todo, né? Então, quando a gente olha para fibras, quando a gente olha para tudo enriquecido com proteína, preocupação com sono, então, assim, é uma complexidade muito maior do que essa discussão eventualmente rasa, que até os próprios institutos estão ainda tentando entender para onde vai esse negócio e as empresas também, né? Tem estudos que mostram o que é mood food, por exemplo, que é o que você vai Adoro. consumir de acordo com o seu humor. Os próprios estudos de indulgência, que isso cada vez mais está na moda. A gente tem também a questão de alimentação por prevenção também, para a gente ter cada vez mais longevidade. Então, eu posso te falar fibra, posso te falar energia, o Lucas Bueno pode falar proteína, pode falar hidratação. Tudo são pequenas apostas que vai acontecer, vai. Mas temos que tomar cuidado para elas não serem um morango do amor. One hit only. Perfeito. Eu enxergo também que o mundo tá ficando cada vez mais mensurável, né? Eu tava estudando sobre os wearables e eu enxergo um novo wearable sendo lançado para cada uma das pautas que você falou. O wearable que você coloca e mensura o seu suor para ver o que você tem que beber e quando. O wearable que detecta o seu O humor. Oura Ring. O Oura Ring, tô até usando Tem agora de E brinco também. o brinco e assim por diante. Então, conforme a gente vai tendo mais informação sobre as respostas dos nossos corpos, as coisas que a gente está ingerindo, mais a gente vai procurar esses microprodutos aí que nos ajudam a nivelar o impacto que aquilo que a gente está fazendo está tendo nas nossas vidas. Mas muito, muito, muito bacana. Muito sucesso para vocês. Foi um prazer escutar tudo isso que vocês compartilharam aqui com a gente. E antes de fechar, tem 3 perguntinhas que a gente faz para todos os convidados que vêm por aqui, tá? Beleza. A primeira delas é: o que você acredita que todo líder de marketing deveria desaprender hoje em dia? Essa é dura, né? Porque eu já parto da premissa que a gente não sabe nada, então o pessoal fica tirando onda comigo, isso aí. Acho que devia desaprender dos seus vieses. Eu nem sei se dá para desaprender viés, porque o ser humano carrega vieses consigo e ele vai mudando de formato o viés que você tem ao longo do tempo. Mas quando você consegue tá aberto a desconstruir determinadas crenças de mercado que você tem, você abre uma possibilidade de adquirir um repertório que talvez te mostre que o que você fez estava errado e está tudo bem, mas naquele momento era certo e hoje não é certo mais. Acho que a capacidade nossa não é nem de se reinventar, mas talvez de só praticar um olhar diferente para a mesma coisa. Isso talvez você ganhe uma visão de determinada situação muito diferente. É meio filosófico isso, mas é um exercício que eu faço comigo o tempo todo, desde a relação de criação com meus filhos, até a forma como eu me relaciono com a equipe e com meus amigos. Porque eu falo, cara, será que essa visão que eu estou tendo de determinada coisa, de determinado tema, é isso mesmo? Então é você desaprender dos seus vieses. Eu nem sei se isso é possível, para ser sincero, mas eu faço esse exercício todos os dias. Eu vou ser um pouquinho mais radical que você. Eu acredito que a gente tem que desaprender a ser guiado pelo concorrente. Não olhe o concorrente. Marketing é muito mais do que você vê a peça publicitária do seu colega do lado. É olhar sobre negócio.
E se teu repertório, por mais que você esteja em saudabilidade, suplementação, indulgência, alimentos saudáveis, estiver olhando um negócio de tecnologia, de hábitos de consumo, de medicina, de qualquer outra coisa, às vezes ali tem uma evolução para você usar muito além do PowerPoint. Então, desaprenda a olhar o concorrente e comece a olhar mais o mercado. Essa é boa. Desaprender a Bom. fazer PowerPoint também é uma boa resposta. E só nos pitch. Hoje a IA faz o PowerPoint. Hoje a AI faz um PowerPoint. E tem um livro, agora eu esqueci qual é o nome, mas ele fala muito que todo PowerPoint que você for apresentar tem que ser um PowerPoint que ele tá lá como, tipo, TV tá hoje em dia para a geração Z, passando de fundo. E se a pessoa sentar de costas pro seu PowerPoint, ela tem que conseguir entender o começo, meio e fim de tudo que você tá falando, sem precisar olhar. E eu acho que é isso minha premissa, assim, todo PowerPoint que eu monto. Eu concordo, porque você tem que se garantir sem o PowerPoint e a mensagem tem que ser bem passada. Um estudo americano mostra que você fica, em média, 2 minutos até olhar o celular. É o máximo que um jovem americano fica no dia a dia. Por mais que nem tenha notificação, mas ele olha o horário, ele olha alguma mensagem, ele olha alguma coisa. Então, se você não está sendo interessante em 2 minutos, esquece o PowerPoint, vai na vida real, vai no olho no olho. Maravilhoso. Bom, a segunda pergunta é, qual é o seu slogan pessoal? No outro episódio com o Ricardinho, a gente sempre começa trazendo um slogan de alguma marca, tipo, já vou trazer, bom, hein? Mas agora é para ser o seu slogan pessoal. O meu é fácil. É viva. Viva! O meu é... Tive uma ideia. Dá pra fazer? Muito bom, velho. Não, é muito Identifica. bom, velho. Tive uma ideia, dá pra fazer. Dá pra fazer, vambora, né? Dá, talvez não seja agora, talvez seja 2030, 2040, mas... Mas já anota ela e vamos que vamos. Muito bom. Bom, a última pergunta ela é sempre deixada pelo último convidado e vocês vão deixar uma pro próximo, tá? Então aqui deixaram pra você, foi até hoje de manhã. A inteligência artificial vai substituir o profissional de marketing? Se sim, em quanto tempo? Quer começar? Não. Eu acho que não. Também acho que não. Assim, eu tava vendo um estudo muito legal, não lembro se foi o Walter Longo que estava falando que a gente desaprendeu muitas coisas, a gente vai precisar voltar um tempo atrás como ser humano mesmo. Eu acho que a evolução vai ser muito mais humana do que de inteligência artificial. E se a gente entender de pessoas, que teoricamente é o que o marketing se propõe a fazer todos os dias, além de construir negócios, a gente tem a IA como aliada e não como substituto. Não dá para substituir um ser humano, não dá para substituir o sentimento, não dá para substituir os desejos que ele tem. E quem trabalha tudo isso chama-se marketing, e o marketing é feito por pessoas. O meu é não também. IA nunca vai ter alma, né? Como é que vai ter marketing sem alma? Aí pegou, né? Perfeito. E qual pergunta você deixa pro próximo convidado? Como é que você transforma no marketing um PowerPoint e virar nota fiscal? Bom, Não, essa pode ser a nossa pergunta. Tá ótimo. Eu concordo com você. Porque as narrativas e a construção inteira de um PowerPoint, você pode apresentar tudo que é, desde matriz SWOT, Boston, BCG, você pode colocar ali todas as matrizes Ansoft, você pode colocar tudo aquilo que vai permear mesmo as áreas de negócio. Mas e aí? Vai responder... Dependendo da resposta, você pergunta, faz a segunda. Você é marketing ou você é comunicação? Essa é muito boa. tá. Bom, muito obrigada, gente, por estar aqui. Olhem o próximo episódio para vocês verem as respostas para essas perguntas. Foi um prazer e eu estou muito animada para provar todos esses produtos. Já conheço alguns, mas tem alguns aqui, tipo Snack That Amasse, que eu vou amassar após esse episódio. E é Ia isso. te convidar. Bora amassar? Bora amassar? Valeu, Ju. Tô Obrigado, pronto. viu? Obrigada, gente. Obrigadão.